Fala pessoal, quem fala que é o Vitor Hugo e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje resolvendo mais uma prova inteira do OpenMap nível 3. E hoje de 2024, eu já peço que estejam se inscrevendo no canal, deixando um like. E antes de começar o vídeo eu quero estar anunciando aqui, pessoal, que eu ofereço aulas particulares. E antes de acharem que eu já estou crescendo o olho no canal, me tornando mercenário, não pessoal. É porque eu estudo em Juiz de Fora e eu estou precisando de recursos para me manter aqui na universidade. Né? Eu sou da Bahia, estou aqui em Minas Gerais. Então eu preciso de recursos para me manter. Então eu estou oferecendo aulas particulares e o preço é bem acessível. Então para quem se interessa em um estudo um pouco mais individualizado, em que você vai ter uma aula individual comigo ali no Google Meet, me chame lá no Instagram, o arroba é Victor Boa Sorte _curso. Então me chame lá no Instagram e a gente conversa, a gente marca as suas aulas individuais, né? E eu já tenho alguns alunos, eles estão crescendo bastante, né? Com as aulas individuais, porque com certeza é muito melhor ter uma aula individual do que ter aula aí de cursinho online, coisa do tipo, né? Com certeza aprende bastante, bem mais. Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui, parar de enrolação, né? E começar. A figura mostra a localização de dois números, x e y, na reta numérica. Qual alternativa apresenta o menor número? Bem, então a gente tem algumas opções, a gente tem que analisar essas opções, né, das alternativas. Começando por x ao quadrado. X, ele está entre 0 e 1. E sempre que a gente tem, pessoal, um número entre 0 e 1, e a gente eleva ele ao quadrado, ele vai diminuir. Porque, olha só, se eu tenho um número n, eu multiplico por um número menor que 1. Né? O que acontece? N vezes 1 é igual a n. N vezes menos k, menos nk. Ou seja, eu tinha o próprio n e diminui nk. Né? Considerando que k é um número positivo. Então, o que aconteceu? O meu n diminuiu. Se eu pego o n e multiplico por um número menor que 1, o número diminui. Então, o que eu tinha antes lá, né? Eu tinha 1 menos k mais k ao quadrado, né? Era alguma coisa assim. Era isso? Acho que era isso. Mas essa não foi a explicação correta, né? A explicação correta seria analisar com um n qualquer, um menos k. Aí realmente a gente vê que diminui. Então, basicamente, se eu pego um x que é menor que 1, qualquer número, né? Se eu pego qualquer número e multiplico por um número menor que 1, o número ele vai diminuir. Então, se eu pego o x, que é menor que 1 já, x, e multiplico por x, o próprio x é um número menor que 1, é como se fosse 1 menos k. É 1 menos alguma coisa o próprio x. Então, esse resultado, ele vai ser menor ainda. Vai ser menor que o x, então vai dar algum resultado aqui, ó. O x mais o y vai ser um valor maior que o x. Então essa alternativa não é, porque x ao quadrado, isso aqui é menor que x. Beleza? Perdão a tosse, pessoal, tô um pouco doente, tô gravando esse vídeo, então não reparei não. X vezes y. Bem, eu tenho x e y é maior que x, ou seja, é óbvio que x vezes y é maior do que x ao quadrado, né? Por quê? Porque se eu cancelo aqui o x dos dois lados, eu tenho que y é maior que x, que é o que realmente acontece. Então não faria sentido, né? Esse valor aqui ser menor. Então não é xy, porque o y é maior que o x. X dividido por y. Então temos x dividido por y. Bem, aqui a gente tem que dar uma analisada. X dividido por y e a gente tem x ao quadrado. Interessante. Vamos estar olhando a última alternativa e depois a gente repara nessas duas outras. E a gente tem x, né? X também não é, porque a gente sabe que x ao quadrado é menor que o x. Aquilo que eu falei, x é menor que 1. Então se eu pego x e multiplico por um número que é menor que 1, que no caso é o próprio x, vai dar um número menor que ele mesmo. Agora tem um detalhe, pessoal, que é o que? X dividido por y. O y também é um número menor que 1. Então vamos pensar. Se a gente pega, sei lá, duas laranjas e a gente divide para um número menor que 1, 0,8, sei lá. A ideia é que o resultado vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque se eu dividisse por 1, daria o mesmo número. Agora, se eu estou dividindo por um número menor que 1, por 0,8, a ideia é que vai dar um número maior que esse, né? Ó, por 1 mantém. Então, x dividido por 1 é igual a x. Se eu divido por um número agora que é menor que 1, eu estou diminuindo o denominador. Se o denominador está diminuindo, o resultado tem que aumentar. Certo? Eu estou dividindo para menos pessoas, então o resultado é um número maior. Ou seja, se eu estou pegando um valor x dividido por um número que é menor que 1, esse resultado aqui, ó, ele é maior que o x. Maior que o x.
Ele tá crescendo o x. E aí esse x ao quadrado tá diminuindo o x. Então a alternativa aí tem A. Tranquilo? Bora pra próxima. Na figura, ABCD e BFC são quadrados, cada um com 60 centímetros quadrados de área. Qual é a área em centímetros quadrados da região cinza? Essa aqui dá pra gente ver uma certa simetria, né? Simetria aqui, ó. E que aparenta bastante que esse triângulo é igual a esse, né? E que esse é igual a esse. Vamos estar fazendo análise. Primeiro, a questão fala que ABCD é um quadrado e fala que BFC é um quadrado, né? Ou seja, esse ADFE, no caso, ADFE é um retângulo e B é ponto médio desse segmento BE, que é o que é o ponto médio, que pega na metade do segmento, né? E C também é ponto médio, pega na metade do DF. Aí o que acontece? DE é uma diagonal, né? E aí a gente pega essa diagonal e a gente tem essa altura aqui, ó, dividindo o retângulo na metade. Quando isso acontece, o que acontece? É como se eu estivesse dividindo aqui a diagonal no meio. E não só a diagonal, a gente também divide, no caso, ó, esse ponto de encontro da diagonal com essa altura, né? Porque isso aqui é uma altura, 90 graus, desse 90 graus. Divide no meio. Por quê? Isso não é difícil de provar, né? Esse ângulo tem que ser igual a esse, ângulos opostos pelo vértice. Esse ângulo é igual a esse, né? E esse lado é igual a esse. Aí entra no caso de congruência de triângulo, que tem os três ângulos iguais e um lado igual. Então, pelo caso de congruência, a gente prova que os triângulos são iguais, né? Aí qual vai ser a ideia? Esse segmento é igual a esse. Tranquilo, pessoal? Aí beleza. Aí tá dizendo que a área dos quadrados, cada um tem 60 centímetros quadrados. Então, aqui esse lado tem que ser raiz de 60, né? Porque se o lado é L, digamos que o lado aqui é L, a altura é L. L ao quadrado é igual a 60. O que implica que L é igual a raiz de 60. 60 é igual... dá para simplificar. 64 vezes 15, né? Você joga o 2 para fora. O 4 para fora, no caso, fica 2 raiz de 15. Beleza. Eu não sei se... Eu vou deixar a raiz de 60 por enquanto mesmo. Vamos deixar assim. Olha só. Esse pedaço é igual a esse. Então a gente sabe que... do total aqui, que é raiz de 60, aqui é a metade. 60 era o que? Era 2 raiz de 15, né? Então aqui tem que ser metade, ó. Aqui tem que ser 2 raiz de 15. Dividido por 2. Corta 2 em cima e embaixo da raiz de 15. Beleza. E quando a gente pensa na altura agora, olha só. Aqui vai ser a mesma coisa. Aqui é raiz de 15. Aqui é raiz de 15. Esse triângulo aqui, ó. Ele é semelhante a esse aqui. Semelhante como? Olha só. Então a gente tem aqui esse segmento. Tudo que eu estou fazendo para esses dois triângulos vai servir para esse. Eles são meio que simétricos. Esse ângulo é igual a esse, ângulos opostos pelo vértice. E a gente tem que essa reta é paralela a essa. Para quem está com muita dificuldade, está achando a teoria muito pesada, eu tenho vários vídeos no meu canal. Eu tenho vídeo de ângulo, eu tenho vídeo de PAPG, eu tenho vídeo de função afim, eu tenho vídeos de logaritmo, eu tenho vídeo de várias coisas no meu canal. Vídeos resolvendo provas inteiras. Eu já tenho 2 provas inteiras resolvidas nesse canal. Então se inscreva no canal, pessoal. Tem vídeo de combinatória, tem vídeo de muitas coisas. Então se inscreva no canal. E quem está com dificuldade na teoria, é interessante estar vendo outros vídeos meus de teoria. Mas esse vídeo aqui eu vou estar tentando explicar o máximo para vocês que tem muita dificuldade, estão começando agora entendendo aos poucos. Então olha só. Se a gente tem 2 retas paralelas assim, pessoal, e a gente corta elas por um segmento, tem uma propriedade que diz que esse ângulo ele vai ter que ser igual a esse. E que esse ângulo desse lado tem que ser igual a esse. Né? Olhando de outra ótica, de outra visão, esse ângulo teria que ser igual a esse, certo? Então se você tem 2 retas paralelas cortadas por transversal, o ângulo de um lado é igual ao do outro. Isso aqui eu tenho aula de ângulos no meu canal. Então esse ângulo aqui vai ter que ser igual ao desse lado aqui, ó. Por quê? Porque essa reta paralela é essa e está cortada para essa reta. E esse ângulo é igual a esse. Aí esse é igual a esse. Então tem os triângulos, né? São semelhantes porque tem os 3 ângulos iguais. Tranquilo? Então se eu faço uma altura aqui, ó. Se eu faço uma altura... Opa. Qual a ideia? É que essa altura aqui, ó, desse triângulo vai ser 2x e essa altura aqui é x. A ideia é que essa altura tem que ser o dobro dessa. Por quê, Vitor? Porque se a base é o dobro dessa base, a altura tem que manter a mesma proporção. Triângulos semelhantes tem que manter as mesmas proporções, né? Se a base é o dobro, a altura também tem que ser o dobro, porque eles são semelhantes. Então olha só, 2x mais x é igual a essa base aqui, ó, que é o lado do quadrado, que é raiz de 60. Então 3x é igual a raiz de 60.
Então x é igual a raiz de 60 passa 3 dividindo sobre 3. Certo? Então, bem, essa é uma forma de calcular a área, né? Eu ia fazer agora base vezes a altura. Que qual é a altura? Enfim, seria aqui, ó, 2x. E aí no lugar do x eu boto raiz de 60 sobre 3. Vezes raiz de 60 sobre 3. Certo? E qual que é essa aqui é a altura desse triângulo, né? Então, qual é a área desse triângulo? 2 raiz de 15 vezes a altura, que é 2 raiz de 60 sobre 3. Tudo isso sobre 2, né? Base vezes altura sobre 2. E qual que é a área do pequeno aqui, ó? No caso, então eu vou somar, ó, porque a área desse mais a área desse. Aí eu vou achar a área desses dois, né? Depois eu vou pegar a área desses dois e vou multiplicar por 2, porque a área desses aqui vai ser igual. É simétrico, é a mesma coisa. Acha a área desses dois fazendo o mesmo processo. Então, ó, é raiz de 15 base vezes a altura. A altura desse 90 graus do vértice aqui, ó. Que é o que? A gente viu, raiz de 60 sobre 3. Essa altura vezes a base, que é a raiz de 15, todo sobre 2. Então aqui a gente resolve, ó. Raiz de 60 é o que? A gente já viu, é 2. Ó, raiz de 60 é 4 vezes 15. 4 vezes 15 é 60. Raiz de 4 é 2. Então fica 2, sai pra fora e o raiz de 15 fica dentro. Beleza? Ó, esse 2 aqui, divisão de fração, a gente inverte e multiplica. Então fica vezes 1 meio. 3 vezes 2 dá 6. Então vem parar um 6 aqui embaixo. Então simplesmente 3 vezes 2, né? Aí eu posso cortar um 2 de baixo com 2 de cima. Raiz de 15 vezes a raiz de 15 dá 15, né? Então aparece um 15 aqui. Aí ficou o quê? Eu posso até botar o 3 aqui, ó. 15 dividido por 3 dá 5. Beleza. Olha como eu simplifiquei bastante. Então a área desse triângulo aqui, no caso deu 2 vezes 5, 10 vezes 2, 20. E a área desse aqui vai ser 5. Por quê? Porque eu já sei que vai ser 5. Por quê? Se a razão de semelhança é 2, a razão de semelhança é 2, né? Por quê? Esse é o dobro desse. A razão entre as áreas vai ser o quadrado, né? Isso é interessante. A razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. Anotem isso no caderno. Então, sobre 2. Aqui, ó, vai inverter. Divisão de fração. Pega esse 2 e inverte. Fica vezes 1 meio. Beleza. Raiz de 60 a gente já viu, né? É raiz de 4 vezes 15. O 4 sai pra fora, fica 2. Aí raiz de 15 vezes raiz de 15 dá 15. Né? Esse 2 corta com esse 2. 15 dividido por 3 dá 5. Como eu já havia dito. 20 mais 5, 25. Então, se a área desse triângulo mais esse triângulo é 25, multiplicado por 2 dá 50. Beleza? Então essa aqui está resolvida. Vamos para a próxima. Não fiquem muito apegados a entender todas as questões. Tem umas que são mais difíceis mesmo. Um celular tem espaço para gravar 3 horas de vídeo em qualidade normal ou 2 horas em alta qualidade. Interessante. Então 3 horas, ó, normal 3 horas. E alta qualidade em 2 horas. Então a gente pode dizer que o que? Que, sei lá, 3 do normal é igual a 2 do alto, né? Em questão de espaço. Se já foram gravadas 2 horas em vídeo, não, 2 horas de vídeo em qualidade normal, beleza. Então 2 horas já foi normal, né? Do normal. Então a ideia é que só sobrou 1 hora do normal, né? Que poderia ser gravada. Se já foram gravadas 2 horas de vídeo em qualidade normal, só tem 3 horas, né? Qual é o tempo que resta para gravar vídeos em alta qualidade? Então olha só, sobrou, já gravou 2 horas em qualidade normal, sobrou 1 hora que dá para gravar. Essa 1 hora representa quanto? Se 3 horas do normal representa 2 horas do alta, e eu quero saber uma do normal, o que é que eu faço? Eu divido aqui por 3, porque 3 dividido por 3 vai ficar 1. Aí eu divido por 3 do outro lado para manter a igualdade. 3 dividido por 3 deu 1. Então 1 hora do normal representa 2/3 do alta qualidade. E olha só, 2/3 do que? De 1 hora, né? 1 hora do normal, 2/3 de 1 hora do alta qualidade. 2/3 de 1 hora. 1 hora não é 60 minutos? Então 2/3 de 60 minutos. 60 dividido por 3 dá 20. 2 vezes 20, 40. Tranquilo? Vamos para a próxima. No quadriculado, a soma dos elementos de cada linha e de cada coluna são iguais. Qual é o valor de A mais B menos C? Então deixa eu ler de novo. A soma dos elementos de cada linha e de cada coluna são iguais. Então qual a ideia? É que a soma dessa linha é igual à soma dessa coluna, que é igual à soma dessa coluna, que é igual à soma dessa linha. Acho que é isso, né? Tem muitas questões assim. Isso aqui é bem manjado.
Inclusive o nome do meu canal é Mate Manjada, porque ele tem muitas questões manjadas, né? A ideia é que a matemática muitas vezes ela é bem manjada. Então vamos lá. O valor de A mais B menos C. Isso aqui é interessante. Então olha só, se tá falando de A mais B, a ideia é a gente já tem uma certa malícia, né? Uma certa maldade. Tá falando de A mais B. Então é interessante a gente somar essa linha aqui, ó. De alguma maneira a gente vai ter como achar o A mais B menos C. Então A mais B mais E é igual aqui, ó. A gente tem que envolver o C também, né? Então a gente pode pensar que é igual isso aqui, ó. Deixa eu diminuir esse tamanho. A mais B mais E. Deixa eu puxar aqui pra baixo, ó. A mais B mais E, que é a soma dessa coluna, é igual a soma dessa coluna, né? 8 mais C mais 6. Beleza. Então eu posso passar esse C diminuindo pra lá. Eu passo esse E diminuindo pra cá, né? Fica o que, ó? O A mais B. Passei o E pra lá. Então o E sumiu daqui. Passei o C pra cá. O C apareceu negativo. Ficou 8 mais 6, 14. E o E que eu passei, negativo. Beleza. Então o A mais B mais... O A mais B menos C, que a gente queria descobrir, é 14 menos E. Só falta descobrir o E, né? Beleza. E como que a gente pode descobrir esse E agora? Vamos pensar. Vamos pensar. Eu acho que é uma boa ideia a gente pegar essa coluna e igualar essa soma dessa linha, né? Então o que fica? 3 mais 7 mais D é igual D mais E mais 6. Por que eu fiz isso? Porque eu já sabia, ó. Esse D aparece nas duas colunas, então tanto faz ele. A ideia é que 3 mais 7 vai ter que ser igual a E mais 6. Aí eu descubro o E. Porque aí eu tiro o D daqui, ó. Retirei D dos dois lados da equação. 3 mais 7 é 10. Então 10, né? 3 mais 7 é 10. É igual a E mais C. Então o E tem que ser 4, né? 4 mais 6 dá 10. Então E é 4. Se E é 4, bota o 4 aqui no lugar do E. A mais B menos C dá 10. Beleza, vamos para a próxima. O desenho a seguir representa um mapa que tem 7 cidades representadas por pontos e 5 estradas representadas por curvas. Qual o menor número de estradas que devem ser incluídas no desenho para que de cada cidade parta o mesmo número de estradas? Aí qual a ideia, pessoal? A ideia aqui é que eu já tenho, olha só, 5 linhas. E essas 5, elas são meio que compartilhadas, né? Por exemplo, essa linha, ela é uma linha que parte desse ponto, mas é uma linha que também parte desse. E eu tenho que pensar, bem, quantas linhas vai sair de cada ponto? Olha só, desse ponto já está saindo 3 linhas. Então, no mínimo, de cada ponto iria sair 3, né? No mínimo. Por quê? Tá falando aqui. De cada cidade parta o mesmo número de estradas. Se dessa cidade já está partindo 3, então de cada um vai ter que partir no mínimo 3. Porque dessa aqui já está saindo 3. Não tem como fazer com que ela saia menos, já está saindo 3. Então vamos pensar. Se cada um dos 7 pontos sair 3 estradas, quantas estradas a gente teria? Olha só, pessoal. É aquilo que eu falei. Para cada estrada, meio que a gente conta ela 2 vezes. Então, se essa estrada está saindo desse ponto, ela também está saindo desse. Está saindo dos dois. Então, quando eu faço 7 vezes 3, eu estou contando as estradas 2 vezes. Por quê? Ó, tá saindo dos 7 pontos 3 estradas. Então, tá saindo desse, essa estrada, mas tá saindo desse, essa estrada também. Então, eu tenho que dividir por 2. Só que 7 vezes 3 dá 21. E 21 dividido por 2 dá 10,5 estradas, que não daria certo. Tem que dar o número inteiro de estradas, né? Então, a ideia é que saindo 3 estradas não é o valor correto. Porque daria um valor quebrado. Então, não pode ser 3. Então, e a questão pergunta qual é o menor número de estradas. Então eu devo minimizar, mas de alguma maneira que dê um número inteiro de estradas. Porque não pode sair 3, né? Então, qual é o número mínimo de estradas que eu posso botar aqui que vai dar um número inteiro, um número possível? Seria 4, né? Vitor, poderia ser 2. Não, porque aqui é o que eu falei. Daqui já tá saindo 3, né? Então aqui não iria sair 2, já tá saindo 3. Então tem que ser um valor de 3 para mais. No caso, 4, porque 4 dividido por 2 aqui, ó, dá 2. 7 vezes 2, 14. Aí beleza. Já tá saindo 1, 2, 3, 4, 5 estradas. Eu tenho que adicionar mais 9 para chegar em 14. Essa questão aqui, pessoal, já vou avisando para vocês que essa questão 6 ela é meio maluca. Por quê? Ela não é uma questão fácil de provar. Provar o que ela é. Olha só. Na sequência de figuras formadas por triângulos equiláteros idênticos, mostrando abaixo, cada figura é formada pela figura anterior, acrescida da menor quantidade, enfim. Tá aí. Quando eu leio isso, eu penso em uma PA. Normalmente questões da BMAP assim, de sequência, de padrões, a gente pensa em PA. Então olha só, do 1 para a figura 2 eu somei 3. Da figura 2 para a figura 3 eu somei 6, né? Da figura
3 para 4, se você contar, você vai ver que somou 9. Então, você vê que tá seguindo o PA. Agora, o difícil é provar que realmente vai sempre seguir o PA. E eu, sinceramente, eu sou sincero, eu não sei provar isso. Eu não sei provar que vai seguir o PA. Eu até pausei o vídeo, eu tentei pensar um pouco, mas não veio nenhuma ideia à minha mente. E eu não acho que seria fácil provar isso. Talvez pensar que... em cima sempre vai somar uma quantidade, por exemplo... sei lá. Realmente não sei exatamente. Enfim, eu acho que na prova a gente não teria muito tempo também para ficar pensando em provar isso. Se alguém souber provar aí, quiser estar digitando nos comentários, eu realmente não sei. Mas eu tenho certeza que deve precisar usar PA para resolver essa questão. Então vamos lá, ó. Como usaria PA? Se a gente quer descobrir da figura 9 para a figura 10, basta a gente pensar que quantos triângulos vai ter na figura 9 e quantos triângulos vai ter na figura 10. Aí eu faço a diferença, né? Porque aí eu vejo quantos tem que somar. Então olha só, da figura 1 até a figura 9, vocês concordam comigo que eu somei 3? Não é que no caso eu somei 3, né? Eu somei uma PA, porque olha só, por exemplo, da figura 1 para a figura 3, eu somei 3, depois eu somei 6 para chegar na figura 3. Então eu somei uma PA. Isso aqui é mais um caso de PA de segunda ordem. Tem um vídeo no meu canal resolvendo 10 questões de sequências e padrões do OBMap. Isso aqui é mais um caso de PA de segunda ordem. Então, para mim chegar na figura 9, eu vou ter que somar uma PA. Uma PA de 8 termos. Tranquilo? Porque, ó, da figura 1 para a figura 3, uma PA de 2 termos, um termo a menos que o 3, né? Para chegar na figura 4, em vez de somar 4 termos, uma PA é de 4 menos 1, 3 termos. Então, para chegar na figura 9, 8 termos. E qual é a fórmula? O primeiro termo, que é o que no caso aqui, ó? É 3, né? Que o primeiro termo da minha PA aqui é 3. E o último, qual que é o último? É o primeiro mais a razão. A razão é quanto, ó? Mais 6. Aqui mais 9. Enfim, a razão é 3, né? Porque do 3 pro 6 é 3, do 6 pro 9 é 3. Então, primeiro mais o último, o primeiro é 3. O último é o que? Vai ser 3 mais a razão, que é 3, vezes... Eu não tô querendo chegar agora no meu A9, né? E eu tô saindo do que, ó? No caso, a minha figura 9, ela é o meu oitavo termo, né? Porque é uma PA de 8 termos. Então eu tô saindo do primeiro termo e eu tô querendo chegar no oitavo, né? Então eu vou somar a razão 7 vezes. Então primeiro mais o último é esse aqui, ó. Primeiro mais razão vezes 7. Pra chegar no meu oitavo termo da minha PA. Lembre, eu tô pegando meu A1 aqui, que é 1. E tô somando no caso esse 1 nem precisa, né? Que eu só quero saber quantos triângulos. Não, eu preciso sim, claro que eu preciso. Enfim, é porque eu preciso descobrir quantos triângulos. Preciso descobrir quantos triângulos tem na figura, em tal figura, né? E depois na outra pra ver quanto aumentou, exatamente. Então eu pego meu A1 e vou somar uma PA de 8 termos, né? Beleza. Tanto que a gente vê aqui, ó. Por exemplo, se eu quero descobrir de quantos triângulos eu somei da figura 2 para a figura 3, o que eu poderia fazer? Pegar a figura 3, que no caso eu tinha oculto aqui 4 triângulos, 4 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 10, né? Eu faço 10 menos 4, sobrou 6. A ideia é essa. A ideia que eu quero fazer é essa. De fato, ó, daqui pra cá somou 3. E daqui pra cá somou 6. E aqui eu já tinha 1. Então 1 mais 3 mais 6, 10. E aqui, ó, 1 mais 3, 4. Então eu tenho que somar 6. É bem intuitivo. Então, primeiro, mais uma soma de PA de 8 termos, vou chegar na minha figura 9. Então, aqui é uma PA de 8 termos. Então, primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Pra quem não sabe PA, tem uma aula teórica de PA e PG no meu canal. Tem outras aulas resolvendo questões de sequência, de PA e PG, enfim. Então assista, eu vou estar deixando nos comentários o link da aula de PA e PG. Se inscreva no canal e esteja entrando aí no meu canal. Tem muitas aulas aí, pra quem tá com dificuldade na teoria. Então, beleza. Primeiro, mais a soma. Mais a soma da PA. Vamos estar resolvendo aqui, ó. 8 dividido por 2, dá 4. Beleza? 3 mais 3, 6. 3 vezes 7, 21. Mais 6, 27.
27 vezes 4, ó, 20 vezes 4, 80. 7 vezes 4, 28. Dá 108. Mais 1 dá 109. Beleza, então a minha figura 9 tem 109. Se eu não errei conta, né? Vamos calcular a figura 10 agora. Primeiro mais, agora em vez de ser uma soma de PA de 8 termos, é uma soma de PA de 9 termos. A gente faz, ó. O primeiro de novo. Qual era o primeiro? Era o 3, né? 3, ó. 3 mais a razão. Quer dizer, primeiro, que é o 3, mais o último, que é 3, que é o meu A1, mais a razão, multiplicado. Se eu quero chegar agora no meu... Se é uma soma de 9 termos, eu quero chegar no nono termo. Então eu vou somar a razão 8 vezes, partindo do primeiro. Então tem 9 termos, vezes 9, dividido por 2. Beleza, ó. 3 mais 3 aqui, 6. 3 vezes 8, 24. Mais 6, 30. 30 dividido por 2, 15. Então ficou 15 vezes 9 aqui, ó. 15 vezes 9 dá 135. Mais 1, 136. Então beleza, ó. Minha figura 9 tinha 109. Minha figura 10 tem 136. Daqui pra cá, somou 27. Tranquilo? Que é até um múltiplo de 3, né? A gente vê que tem que ser um múltiplo de 3. E daria pra fazer na mão? Talvez até daria. Você ia fazer o que? 3, mais 6, mais 9, mais 12, mais 15. Você ia fazer a soma de... Você ia ter que analisar aqui, ó, até chegar na figura 9. Então, ó, partindo da figura 1, aí, ó, cheguei na figura 2, espera. Cheguei na figura 2, cheguei na 3, cheguei na 4, cheguei na 5, cheguei na 6, cheguei na 7, cheguei na 8, cheguei na 9, cheguei na 10. É seguindo o padrão, ó. Da figura 1 para a figura 2, somei 3 vezes 1, depois 3 vezes 2, que é 6, depois 3 vezes 3. É só ir seguindo o padrão. 3 vezes 3, quer dizer, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4. Só seguir o padrão. Você ia chegar aqui da figura 9 para 10, somou 27. Tranquilo? Beleza. Então bora tá partindo para a próxima. Eu tô dando uns cortes aqui no vídeo, pessoal, porque eu tô tossindo, viu? Como eu falei, eu tô um pouco doente e... tô gravando esse vídeo, mas não tem problema não. 24 retas são desenhadas no plano de modo que cada reta seja paralela a exatamente outras 3. Não, interessante. Então eu tenho 24 retas e... de modo que cada reta seja paralela a exatamente outras 3. Então, a ideia é que eu tenho 4 retas aqui que são paralelas, né? Porque uma reta tem que ser paralela a outras 3. Exatamente outras 3, né? Então eu tenho, sei lá, outros 4 aqui que são paralelas e não são paralelas a essas outras. Além disso, não há 3 retas que se cruzem em um mesmo ponto. Não há 3 retas que se cruzem em um mesmo ponto, beleza. Então, ó, é como se fosse assim, ó. Assim, e... enfim. Não tem acontecido isso aqui, ó. As retas se cruzando no mesmo ponto. Tá dizendo isso. Qual é o número total de pontos de intersecção entre essas retas? Bem, você tem 24 retas. E não há retas que... 3 retas que se cruzam no mesmo ponto. A ideia é que para cada par de retas vai ter uma intersecção, né? Para cada par de retas. Olha só. Essa reta ela vai intersectar com essa, mas para todo par não. Por quê? Para as que elas são paralelas não vai intersectar, né? Então qual a ideia? Eu tenho quantas quadras? Eu não sei se aqui que fala exatamente, mas esse grupo de 4. Quantos grupos de 4 retas paralelas eu tenho? Bem, se eu tenho 24 retas, eu tenho 24 é 4 vezes 6. Então eu tenho 6 grupos desses, né? De 4 retas paralelas. Então eu tenho 6 grupos desses. Beleza. Então olha só. Para cada uma das 24 retas, né? Então eu tenho uma reta aqui. Ela vai intersectar todas as outras retas, exceto as que são paralelas. Concorda comigo? Porque eu tenho uma reta. As retas que elas não vão intersectar é exatamente as que são paralelas. Porque essa é a definição das retas paralelas. São retas que nunca se cruzam. Se eu tenho só 4 retas aqui, ó. Aí eu tenho outras 3. No caso, em relação a essa, eu tenho outras 3 que são paralelas. Essa aqui só não vai cruzar as outras 3. As outras retas todas, as outras 20 retas vai cruzar. Então para cada uma das 24 retas, vai ter outras 20 que elas vão se cruzar. Então 24 vezes 20 são os pontos de intersecção. Só que eu tenho que tomar cuidado, ó. Eu tenho uma reta, aí eu fiz outra. Esse ponto de intersecção, ele é um ponto de intersecção contado a partir dessa reta e contado a partir dessa reta. Então para cada um dos 24 pontos, eu vou estar contando, ó, pontos repetidos. Porque se eu começar a partir dessa reta, contar esse ponto,
Depois a partir dessa reta acontece ponto, contei ele 2 vezes. Então eu vou dividir isso aqui por 2. Então, entenda a lógica. Eu tenho 24 retas. E essas 24 retas intersectam outras 20. Por quê? Ó? Tenho 4 retas paralelas. Das 24 retas, essa reta aqui não vai se intersectar com essas mesmas 4, né? Então vai intersectar com as outras 20. Eu divido por 2, porque os pontos pertencem a 2 retas. 20 dividido por 2 dá 10. 24 vezes 10 dá 240. E tá aqui item D. Esse é o número de intersecções. Difícil de falar, né? Intersecções, até embaralha a língua. Vamos para a próxima. Os 45 alunos de uma turma compraram os 100 bilhetes de um sorteio em diferentes quantidades de acordo com a tabela. É mais provável que o bilhete sorteado tenha sido comprado por um aluno que comprou 1, 2, 3, 4 ou 5 bilhetes. Interessante. Voltando a ler de novo. Os 45 alunos de uma turma compraram os 100 bilhetes de um sorteio em diferentes quantidades de acordo com a tabela. É mais provável que o bilhete sorteado tenha sido comprado por 1, 2... Uma pessoa comprou qual dessas quantidades de bilhete? Então olha só. Cada bilhete tem a mesma chance de ganhar, né? Cada bilhete tem a mesma chance. Então a gente tem que pensar no total de bilhetes. Tem mais bilhetes que são, digamos assim, individuais? Tem mais bilhetes que foram comprados 2 juntos? Tem mais bilhetes que foram comprados 3 de vez? A gente tem que pensar nisso. Então olha só. A gente tem 16 pessoas que comprou um bilhete só. Então 16 vezes 1. 14 pessoas que compraram 2. Mais 14 vezes 2. Aí seguindo o padrão, mais 7 vezes 3. 7 pessoas que compraram 3 bilhetes. Mais 5 vezes 4. Mais 3. Deixa eu puxar isso aqui pra cá. Mais 3 vezes 5. Então esse é o total de bilhetes. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Vou ativar o selecionador de matemática, que o tablet faz isso aqui automaticamente. A gente economiza tempo. Então, pelo menos deveria fazer, né? Bora ver. Eu desconfio, ele tá fazendo uma conta errada. Então, é agora que fechou, mas não vê. Provavelmente minha letra tá muito feia. O tablet não tá reconhecendo os números. Bem, 16 vezes 1, 16. 14 vezes 2, 28. Bora largar de preguiça, né? Usar o cérebro. Exercitar tabuada. 7 vezes 3, 21. 5 vezes 4, 20. Desculpe aos pequenos gênios do Caldeirão do Hulk que estão me assistindo. Não sou muito bom de cálculo mental. 16 mais 28 dá 44, né? 21 mais 20 dá 41. Mais 15. 44 mais 41 dá 85. Mais 15 dá 100. Só falta a questão de ter dito isso. Meu Deus, já tinha dito isso. Eu sou um animal. Mas beleza, não tem problema não. Meu Deus, eu sou burro demais. Mas isso aqui, enfim, tanto faz porque foi bom. A gente descobriu aqui, ó, 3 vezes 5 dá 15. Descobrimos que 5 vezes 4 dá 27. Meu Deus, mas tá bom. Vocês vão ver que os professores às vezes são um pouco burros também, né? Normal. Então olha só, pessoal. Desses números, a gente tem que pensar qual é o maior, certo? Porque dos 100 bilhetes, se 16 foram vendidos unicamente, a chance de um desses 16 ser sorteado é menor que, por exemplo, que esse 28 seja sorteado, um desses 28, né? Então, essa questão ela é bem simples. Vai ser que é mais fácil que um aluno que tenha comprado 2 bilhetes seja sorteado, porque a quantidade desses alunos que comprou esses 2 bilhetes são no total 28 bilhetes. E aí a maior probabilidade é que algum desses 28 bilhetes seja sorteado, ou seja, algum desses 14 alunos que compraram 2 bilhetes seja sorteado. É uma questão bem simples mesmo, certo? Perdão, minha tosse. Então, 2 bilhetes. Nossa, espero bastante que esteja certo. Tá muito fácil para parecer verdade, né? Vamos para a próxima. Um mágico tem 4 coelhos de cores diferentes e 4 cartolas numeradas de 1 a 4. De quantas maneiras distintas 2 coelhos podem ficar em uma mesma cartola e os outros 2 em outra? Beleza. Então, é um mágico que ele tá botando... Ele tem 4 coelhos, né? Então, tem esse coelho preto, esse coelho cinza claro, cinza escuro e esse rosa meio bege, né? De quantas maneiras distintas 2 coelhos podem ficar em uma mesma cartola e os outros 2 em outra? Bem, a gente quer colocar 2 coelhos na cartola e 2 coelhos em outra, beleza. A gente primeiro, vamos pensar nos pares, né?
Então olha só, a gente quer pensar em um par e a gente quer pensar em outro par. Tranquilo? Então pro meu primeiro par eu tenho 4. 4 vezes 3 possibilidades. E aí eu divido por 2. Enfim, não necessariamente eu preciso dividir por 2. Vamos pensar assim primeiro. No caso, é o pensamento correto. A gente tem 4 cartolas. E dessas 4, a gente vai escolher 2 cartolas. Porque 2 cartolas vai ter coelho e 2 não vai ter. Certo? Então, de 4 vai ser uma combinação. De 4, escolhe 2. Certo? Porque a ordem não importa. Não importa se eu escolher essa cartola ou se eu escolho essa. Certo? Então, vai ser o que, ó? Basicamente, 4 vezes 3 sobre 2 fatorial. Pra quem não sabe, eu não vou nem confundir, ó. Pra minha primeira cartola que eu vou escolher, eu tenho 4 possibilidades, né? Eu posso escolher qualquer uma dessas 4 cartolas. Pra minha segunda cartola, depois que eu já escolhi uma, sobrou 3 possibilidades. Então, 4 vezes 3. E aí, o que acontece? Tanto faz se eu escolho primeiro essa, ou se eu escolho primeiro essa ou essa. A ordem não importa, né? Eu só quero escolher um par de cartolas. Então, eu divido por 2 para não contar casos repetidos. E, ó, 4 vezes 3, 12, divido por 2, 6. Então, eu tenho 6 pares de cartolas, certo? 6 pares. E aí, vamos anotar esse número 6. E aí, a gente, beleza. Agora, a ideia é que a gente já escolheu a cartola que a gente quer e a gente já escolheu outra cartola. Vamos pensar dessa forma agora. Aí, dentro dessa cartola aqui, ó, o que a gente pode escolher? 4 coelhos, qualquer um dos 4, e qualquer um dos outros 3. E dentro dessa outra cartola, sobrou o que? 2 possibilidades e uma possibilidade. De quantas maneiras distintas 2 coelhos podem ficar em uma mesma cartola e os outros 2 em outra? Eu acho que aqui a ordem não importa, né? Tipo, dos coelhos. Quantas maneiras distintas 2 coelhos... eu acho que, tipo, tanto faz se esse coelho tá aqui, ou se esse coelho tá aqui, ou eles trocam de lugar na cartola, né? Eu acho que não faz diferença. Aparentemente não. A ideia é que eu tenho 2 coelhos na cartola, mas tanto faz a maneira como eles estão organizados, se um tá na direita, outro na esquerda. Então eu vou ter que dividir por 2, ó. Por quê? Eu tenho 4 possibilidades para o coelho estar nessa posição. Depois, sobrou 3 possibilidades para o outro coelho. Só que tanto faz a ordem, então eu divido por 2. Porque tanto faz se eu tá o coelho A nessa cartola e depois o coelho B, ou se tá o coelho B e o coelho A. É a mesma dupla de coelhos. Então eu divido por 2. Eu divido aqui por 2. 4 vezes 3 dividido por 2 já viu que é 6. E corta aqui. Dá 1, né? Então fica 6 vezes 6. Que dá 36. Tranquilo? Tranquilo, né, pessoal? 36 possibilidades. Vamos estar resolvendo essa questãozinha agora. O triângulo ABC da figura é isósceles e sua base AB mede 8 centímetros. Os pontos M e N são pontos médios dos lados AC e BC, respectivamente. Qual o perímetro em centímetros do triângulo ABC? Beleza, então esse AB aqui, ó, é 8. E pergunta ABC, né? O perímetro do triângulo ABC. Então a gente quer saber AB mais AC mais BC. Bem, pra gente resolver essa questão aqui, eu já percebo que a gente precisa saber isso aqui, ó. Se você tem um ângulo e você tem uma circunferência que toca os 2 segmentos do ângulo, a ideia é que esse segmento aqui é igual a esse. Esse aqui é o teorema do bico na circunferência, né? Então, basicamente, ó, a gente tem esse ponto de tangência e esse ponto de tangência, que a circunferência toca os segmentos. Então, esse pedaço é igual a esse. Esse pedacinho aqui é igual a esse, né? É um teoremazinho. Então, olha só. Será que a circunferência toca nesse ponto aqui divide a circunferência, esse lado AB no caso, divide na metade? Vamos pensar, ó. A gente tem esses 2 pontos de tangência, né? A questão diz que o triângulo ABC é isósceles. Então, AC é igual ao CB. Olha só, pelo teorema do bico, se eu chamo aqui de, sei lá, de D e aqui de E, CD, esse segmento CD, é igual a esse CE. Então, esse pedaço aqui, ó, vai ter que ser igual a esse, né? Porque, ó, se eu falar que esse DC aqui é X, esse CE é X, só que esse pedaço é igual a esse, né? Olha só. Esse aqui é X. Então, AC é igual a CB. Então, esse pedaço aqui é o que? AC menos X. E esse pedaço é CB menos X. Só que AC é igual a CB, né? Então, esse pedaço aqui, ó, AD é igual esse pedaço aqui, ó, é B. Só que olha só, esse pedaço é igual a esse. Só que esse pedaço é igual a esse. Só que esse pedaço é igual a esse, né? Então, beleza. Então tá provado que esse segmento é igual a esse, né? Então, aqui é 4 e aqui é 4.
Tranquilo, pessoal? Aqui é 4, aqui é 4. Tem uns pontos de tangência aqui, ó. Beleza, tranquilo. Agora vamos pensar mais um pouco. Então olha só, pessoal, essa questão é bem interessante. Vocês precisam saber uma coisa nos triângulos isósceles que ela é bem interessante, ó. Se a gente tem um triângulo isósceles, que esse pedaço aqui é igual a esse. Se eu desse uma altura no triângulo isósceles, ele não é somente a altura. Ele também vai ser uma bissetriz e também vai ser uma mediana. Isso vale também para os outros casos. Se eu desse uma mediana, finge que eu não sabia que era altura. Se eu desse uma mediana, também vai ser altura e também vai ser bissetriz. E se eu faço a bissetriz, vai ser altura e vai ser mediana. Isso no triângulo isósceles. Então olha só, esse triângulo é isósceles, né? Então se eu desço desse ponto até aqui, ó, isso aqui vai ser uma altura, né? Só que olha só, essa reta MN, ela é paralela a B. Por quê? Porque M é ponto médio de AC e N é ponto médio de CB. Tem uma aula no meu canal, se vocês entrarem no meu canal, tem uma aula do baricentro. E eu explico sobre a base média. Mas basicamente MN é base média do triângulo ABC. E quando é base média é paralela. Então esse segmento é paralelo a esse. Se é paralelo, o que acontece? Esse ângulo vai ter que ser igual a esse ângulo aqui 90. Só que olha só, M é ponto médio de AC. Então o que acontece? Se eu falo que aqui é X, esse segmento aqui todo é X. Só que esse segmento todo aqui é o que? 2x também. E N é ponto médio. Então aqui é X, aqui é X. Então qual a ideia, pessoal? É que quando eu faço a base média, esse triângulo aqui, ó, ele vai ser semelhante ao grande. Por quê? Porque ele vai ter os três ângulos iguais, inclusive, né? Os três ângulos iguais. Então a ideia é que esse triângulo de cima aqui também é isósceles. Aí vocês têm que saber um pouco de semelhança de triângulos. Tem uma aula do meu canal só de ângulos, né? Então aqui, eu peguei um triângulo isósceles, desci a altura. Se eu descer a altura, também é ponto médio. Então esse pedaço aqui, ó, esses dois tracinhos é igual a esses dois tracinhos. E por que isso é útil? Olha só. Porque esse triângulo de cima, ele é semelhante ao grande, de razão quanto? Esse segmento não é metade do grande. Então quer dizer que essa base aqui também é metade dessa aqui. Triângulos semelhantes. Então, se esse comprimento aqui da base AB é 8, a base AB é 8. Então quer dizer que a base MN é 4. Só que, eu provei, né, que descendo aqui a 90 graus, descendo 90 graus aqui, bateu bem no ponto médio, né? Que é o ponto de tangência. Ah, Vitor, por que é o ponto de tangência? Porque aqui é 90 graus, ó. Aqui é 90 graus. E eu sei que é o ponto de tangência porque se eu pego do centro do círculo e ligo até o ponto de tangência, dá exatamente 90 graus. Então eu sei que é 90 graus. Certo? Eu desci do C até lá embaixo, eu sei que é 90 graus, porque era mediana. Então aqui também vai ser uma altura que vai passar pelo centro e tal. Eu sei que bate bem nesse ponto. Vai bater bem no ponto de tangência. Ah, de novo, ó. Eu sei que aqui é 90. Ah, mas como que eu provo que bate bem no ponto de tangência? Porque do ponto de tangência até o centro tem que ser 90 graus. Como eu falei, tem uma aula de ângulos. Era pra vocês saberem disso. Não tem como ficar provando tudo agora. Mas vai ser 90 graus. Então, se eu peguei do C aqui, ó. Passei pelo centro, eu sei que passei, bati lá embaixo. E também deu 90 graus. É daí que esse ponto C, esse ponto aqui e o centro são colineares, né? São colineares. Então, aqui é ponto médio. Então, se aqui é metade daqui, que é 8, aqui é 4, então aqui tem que ser 2, aqui tem que ser 2. Aí aqui vai ser 2, aqui vai ser 2. Bem, se M é ponto médio de AC e esse pedaço aqui mede 4 mais 2, 6, aqui mede 6. Da mesma maneira que é 6, aqui é 6. Então, qual é o perímetro do triângulo ABC? 6 mais 6, 12. 6 mais 6, 12. 4 mais 4, 8. 12 mais 12, 24, mais 8, 32. Então o perímetro aí é 32. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Pedro colocou os números 1, 2, 3, 4 e 5 nas casas do tabuleiro abaixo. Um número em cada casa, sem repetir números nas linhas e nas colunas. Em seguida, ele somou os 8 números colocados na primeira e na última colunas. Qual dos números abaixo não pode ser um resultado para a soma que Pedro fez? Então, olha só. Eu poderia começar colocando aqui, ó, sei lá, os números 1, 2, 3 e 4, né? E eu poderia, sei lá, colocar aqui 1, 2, 3 e 4, vocês já entenderam que não, né? Vocês entenderam a lógica. O mesmo número não pode aparecer na mesma linha. Também não poderia aparecer na mesma coluna, tipo, aqui é 2, não poderia acontecer isso. Beleza? Então, olha só. A ideia
talvez seja interessante a gente pensar em máximos e mínimos. E ver se nas alternativas tem algum máximo ou algum mínimo. Bem, ele quer somar os números dessa primeira coluna e dessa outra coluna. Então olha só, quais são as possibilidades? A gente tem os números 1, 2, 3, 4 e 5. E olha só, a gente quer escolher 4, né, para estar nessa coluna. E aí depois a gente vai querer escolher 4 para estar nessa. Aí quais são as possibilidades? Eu vou até escrever isso aqui 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão entender por quê. 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. Porque olha só, eu poderia escolher esses 4, né? Apagando um aqui, a soma daria 14. Se eu apago 2, escrevo no caso aqui, sei lá, 1, 3, 4, 5. A soma vai dar 1 a menos no caso, óbvio, né? 3 aqui no caso, se eu apagar o 3, escolher 1, 2, 4 e 5, a soma daria 12 e daí por diante. 11, apagando esse 4 aqui, a soma daria 11. Apagando 5, a soma daria 10. Então olha só, se eu escolho 1, 2, 3 e 4, e aqui, sei lá, eu escolho pra... né, não poderia botar 1 aqui de novo, sei lá, boto 2, aqui eu boto 1, aqui eu boto 4, aqui eu boto 3, né, para não ter mesmos números nas mesmas linhas. O valor mínimo, obviamente seria escolher 10 para a primeira soma e 10 para a segunda, os valores mínimos. Então daria 20, beleza. E o valor máximo seria escolher 14 duas vezes, daria 28. Mas olha só, nas alternativas, todos os números estão entre 20 e 28, então isso não nos ajudou. Mas vamos analisar um detalhe, olha só. Se a gente pega uma mesma combinação, a gente tem que escolher combinações, né? Então, por exemplo, esse 20, ele vai ser uma combinação de um desses valores somado com um desses valores. Então, é óbvio que 20 é o valor mínimo, né? Então, esse 20 aqui, ó, é 10 mais 10. Vou tentar diminuir isso daqui, ó. Esse 20 aqui é óbvio que ele é o quê? 10 mais 10. Esse 13 poderia ser lá 10 mais 13, ou 11 mais 12, enfim. Esse 26 poderia ser 12 mais 14, 13 mais 13, 25 também. O 21 é óbvio que é 10 mais 11, é o único caso. Beleza. Mas tem um caso especial, olha só, pessoal. Se eu pego alguma determinada combinação, por exemplo, essa aqui que soma 14. 2, 3, 4 e 5. E eu repito ela aqui, ó, para também dar 14. Olha só o que acontece. Pera, aqui sei lá, eu boto 2, tanto faz. Só não pode aparecer números repetidos na mesma linha, né? Então aqui tá tudo certinho. Vocês concordam comigo que nessa linha eu tenho 5 quadrados, né? E eu tenho os números 1, 2, 3, 4, 5. Então os 5 números vão ter que aparecer nessa linha. 5 números vão ter que aparecer nessa, 5 nessa e 5 nessa. Porque não pode ter números repetidos. Então sei lá, que poderia ser 1, aqui sei lá 5, aqui 4, enfim. Só que olha só, o 1 vai ter que aparecer em alguma dessas 3 casas. Eu vou botar aqui, por exemplo. Agora o 1 também vai ter que aparecer em alguma dessas, mas não pode aparecer aqui. Vou botar aqui, por exemplo. O 1 vai ter que aparecer em alguma dessas, mas não pode nem ser nessa nem nessa. Vou botar aqui. E agora, onde que eu vou botar 1? Lascou, né? Não tem onde botar. Porque onde que eu boto aqui agora, ele vai repetir na mesma coluna. Não poderia botar aqui, nem aqui, nem aqui. Então qual é o problema? O problema é nesse caso específico, em que eu escolho a mesma combinação de soma, nesse caso aqui, soma 14. Eu escolho ela duas vezes. E por que isso gera um problema? Porque aí o número que sobrou, o número que não foi contado, nesse caso que eu escolhi essa primeira combinação, que é o número 1 que não aparece, o número 1, ele vai ter que aparecer, né, 4 vezes em 3 colunas. Esse seria o problema. Então, quando eu escolho a mesma combinação, gera um problema. E se for combinações diferentes, não gera, porque eu vou pegar, sei lá, 14 com essa 13. Sei lá, 1, 4, 5, 3. Que é 1, né? Tem o 3, tem o 4, tem o 5. Não gera problema. Por que não gera? Ah, porque aparece todos os números, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então apareceu 5. O problema acontece quando fica aparecendo somente 4, né? Porque eu escolhi a combinação repetida. Agora não vai acontecer de, sei lá, um certo número X, ele tem que aparecer 4 vezes, né? No caso. Porque, por exemplo, o número 1, agora ele apareceu aqui. Agora não precisa aparecer 4 vezes nessas 3 colunas. Ele só precisa aparecer agora. Ele não precisa aparecer nessa primeira linha aqui. Ele vai precisar aparecer aqui, né? Então aí beleza. O número 1 vai ter que aparecer nessa linha, nesses 3 quadradinhos primeiros, nesses 3, nesses 3. Aí beleza, ele pode aparecer aqui, aqui e aqui. Certo? O problema era se o 1 não pudesse aparecer aqui. Agora o 1 iria ter que aparecer 4 vezes em 3 colunas. Agora se eu tenho todos os números, 1, 2, 3, 4, 5.
não vai acontecer esse problema de um número tem que aparecer em todas as linhas do meio aqui, ó, todas essas 4 linhas, sendo que no máximo ele poderia aparecer 3 vezes, né? E onde eu tô querendo chegar com tudo isso? Tô querendo chegar aqui, números que não vão poder acontecer, aqueles que são gerados ou a mesma soma. Então, por exemplo, 14 mais 14 não dá certo, não daria certo a primeira soma com a última dá 28, não daria certo. Eu não poderia, por exemplo, fazer com que essa soma desse 13 e essa desse 13 e repetir isso aqui 2 vezes, né? Então, ó, esse item eu já sei que ele tá errado, então é exatamente esse que eu tenho que marcar. Não tem como a soma desses primeiros números desses daqui dar 20. Por quê? O único caso seria se esses 4 aqui fossem por essa combinação de 1, 2, 3 e 4. E aqui teria que aparecer os mesmos, sei lá, 2, sei lá, 4, 1 e 3. Só que agora o número 5 tem que aparecer aqui, o número 5 tem que aparecer aqui, aqui e aqui. Então não vai dar pra colocar eles aí, o 5, 4 vezes. Só dá pra botar o 5 3 vezes. Aí surge o problema, né? O 23 aqui poderia, sei lá, ser 11 mais 12. 11 é diferente de 12, né? O problema é quando aparece dois iguais assim, ó. 26, sei lá, é 12 mais 14. 25 é 11 mais 14. 21 é 10 mais 11. Então o problema tá no item A mesmo. Tranquilo? Vamos para a próxima. Considera o hexágono regular de área 1 em todos os triângulos cujos vértices são também vértices do hexágono. Certo. Qual é a soma das áreas de todos esses triângulos? Beleza, vou até ler de novo. A gente tem um hexágono regular, né? De área 1. Então a área dele é 1. E todos os triângulos cujos vértices também são vértices do hexágono. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, esse triângulo aqui, ó. Enfim, tem vários triângulos. Tem esse triângulo daqui, ó. Que os vértices desse triângulo são vértices do hexágono. Também dá a soma de todas as áreas desses triângulos. Então a ideia é a gente perceber quais são todos os casos de triângulos diferentes. Então, a gente tem esse primeiro caso aqui, ó, de um triângulo retângulo. Primeiro caso. A gente tem esse caso aqui, ó, de pegar 3 vértices em sequência, formar um triângulo. Segundo caso, né? Então, o primeiro caso, eu vou até botar em outra cor. Desculpa a tosse, pessoal, realmente tô doente. Então, valorize o meu trabalho, eu tô gravando doente pra vocês. E como eu falei, quem quiser ter aula particular comigo, me chame lá no Instagram, Victor Boa Sorte _ curso. Então olha só, tem esse triângulo retângulo, é um caso. Aí tem esse outro retângulo aqui, é outro caso, certo? E a gente tem mais algum caso? Temos sim, ó. A gente tem esse caso aqui, ó, vou botar aí nesse laranja aqui, que a gente pegar, sei lá, liga daqui pra cá, e que a gente não tem triângulos que tem vértices um do lado do outro. Por exemplo, esse vértice está do lado desse. Então todos os vértices, nenhum está do lado do outro. Então a gente tem esse caso, até vou sobreposto azul, então eu vou botar assim, ó, de cantinho, certo? A gente tem mais algum caso? Acredito que não, né? Acredito que não. Então a gente vai ter que analisar quantas vezes cada um desses casos acontece e calcular a área de cada um desses casos. Então vamos começar com esse primeiro caso aqui, ó. Vamos calcular a área quando isso acontece, né? Esse hexágono regular. Bem, esse ângulo aqui ele é de 120, né? E hexágonos regulares, o ângulo 120, como é que a gente faz? Usa a fórmula n menos 2 vezes 180. Como tem 6 lados, ó, isso aqui é a soma dos ângulos internos de um polígono de n de lados. Tem 6 lados, então fica 6 menos 2. E como 6 ângulos são iguais, divido por 6. 180 dividido por 6 dá 30. 30 vezes 4, né, que é 6 menos 2, dá 120. Então tá exatamente aqui 120. E tá falando que a área desse hexágono é igual a 1. A gente pode pensar assim, ó, que o hexágono, a área do hexágono é basicamente a área de 6 triângulos equiláteros. Porque se você liga daqui pra cá, ó, esse ângulo tem que ser igual a esse. E aqui vai ser 60, aqui vai ser 60. Aí se liga daqui pra cá, né? Essa área aqui, ó, é de um triângulo equilátero que vai ser um sexto, né? Porque o hexágono ele tem 6 triângulos equiláteros. Se a área total é 1, a área de cada um é um sexto, né? É 1 dividido por 6. Certo. Só que olha só, como que eu posso explicar isso daqui? Aqui é 60, aqui é 60. Esse lado é igual a esse. E a gente tem esse triângulo isósceles. A gente está fazendo a bissetriz. Aí eu já falei para vocês. Se eu tenho um triângulo isósceles, eu faço a bissetriz. Ela também vai ser a altura.
também vai ser mediano, né? Então esse segmento é igual a esse. Tranquilo? E olha só, se aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90. Beleza? Esse lado aqui é igual a esse, né? Okay? Esse triângulo aqui é isósceles. Esse lado aqui é igual a esse. Por quê? Porque esse triângulo aqui é isósceles. Porque aqui é 60, enfim. Aí o que acontece? Que esses quatro triângulos, esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo, são todos iguais. Então, se a área desse triângulo aqui, ó, é 1/6, essa área é a metade de 1/6, né? Porque se isso aqui tudo é 1/6 e essa área é igual a essa área aqui, ó, é o que? É 1/6 sobre 2. Que dá 1/12, né? E essa área aqui também é 1/12. Então 1/12 mais 1/12 dá 1/6. Beleza. A gente pode pensar, ó. Essa área total desses quatro é o que? 2/6, né? 2/6. Porque é a soma desse triângulo mais desse triângulo, que é 1/6 mais 1/6. Só que a área esse ano, é igual a área desse. Porque são triângulos iguais. Então é 2/6 dividido por 2. Que vai dar o quê? Vai dar 1/6. Beleza, pessoal? Então a área desse aqui é 1/6. Então a gente já sabe que nesse caso aqui a área é 1/6. Nesse caso específico de triângulo. E quantos triângulos assim a gente tem, né? A gente pode ir rotacionando e girando, ó. Um caso. Então a gente agora tem outro caso. 2. Ó, 3. Ó, a gente tinha esse caso, 1. Agora a gente tem esse aqui, 2. Agora a gente tem esse aqui, 3, né? Desse triângulo, 3. A gente tem desse aqui, 4. Agora a gente tem desse daqui, 5. Que é esse daqui. E agora a gente tem desse daqui, 6. 6, né? Então, se a área de cada um desses é 1/6, e a gente tem 6, 1/6 vezes 6 dá 1, né? Dá 1. Então, beleza. A soma desses casos aqui é a área de 1. Agora vamos calcular daquele outro caso, em que a gente desce aqui, ó, um ângulo, ângulo de 90 graus. Tranquilo? A gente já sabe, ó. Como que eu posso fazer isso aqui de uma maneira mais simples? Deixa eu tentar analisar. Bem, isso aqui é tranquilo, ó. Vocês concordam comigo que isso aqui é um trapézio, né? Um trapézio, essa parte aqui, ó. FEDA é um trapézio. E essa parte aqui também é um trapézio. São trapézios iguais, né? Tem os lados todos iguais, ó. Todos os lados iguais. Então a ideia é que eu peguei um hexágono dividido na metade. Então essa área aqui é de 1/3, né? 1/3 não, 1/2. Se a área total é 1, essa aqui é a metade, 1/2. Beleza. Aí o que eu fiz? Eu desci 90 graus. Eu quero saber a área desse triângulo. Só que a área desse triângulo aqui a gente já sabe, ó. É aquele caso que a gente calculou antes. Que é o que? É 1/6. Então a gente vai pegar o total, que é 1, tirar 1/2 e tirar 1/6. 1 é a mesma coisa que 6 sobre 6. 1/2 é a mesma coisa que 3 sobre 6, né? Dá 1/2. Aí 6 menos 3 dá 3. Menos 1 dá 2. Então isso aqui dá o quê? 2 sobre 6. Então essa área aqui é 2 sobre 6. Então o que faz, ó? 2 sobre 6 é 2 sobre 6. Porque isso aqui é o que, ó? Isso aqui é 3 sobre 6, que é 1/2. Aí 3 mais 2, 5 mais 1, 6. 6 sobre 6 da área total, que é 1. Beleza. Então esse caso aqui a área é 2/6. E quantos triângulos assim eu tenho, ó? Eu tenho esse, né? Vou anotar aqui 2/6. Tenho esse. Aí eu tenho esse daqui, ó. Tenho esse daqui. Tenho esse daqui. Tenho... Ó, esse. Vamos pensar com a base AB. A base é B. A gente tem esse. A gente tem esse. Aí com a base é D, né? A gente tem esse daqui. E a gente tem esse daqui. Então por enquanto a gente já tem 4, né? Beleza. E olha só. Para cada par de lados opostos, então AB é oposto a D. A gente vai ter 4. Então quando a gente pensar FE oposto a CB, a gente vai ter 4. Quando a gente pensar AF oposto a DC, a gente vai ter 4. Então no caso, vamos ter 12 combinações dessas, né? São 12? Vai ser 12, por exemplo, esse caso aqui. Aí depois esse caso aqui, né? Então a gente tem mais, ó, 2 aqui, mais 2 aqui, mais 2, dá 4. Vai ser isso. 12 dividido por 6 dá 2. Então 2 vezes 2 dá 4. Então beleza. Então mais 4. Tranquilo? Então vamos calcular agora o último caso, que é aquele caso exótico, né? Em que a gente tinha 3 vértices que nenhum tá ao lado do outro. E olha só, a gente tem essa área daqui desse.
desse e desse, que é aquela que a gente calculou que foi no começo, né? Aquele caso específico de 3 pontos em sequência. A gente sabe que a área deles é um sexto, a gente já calculou um sexto e um sexto. Então, um sexto mais um sexto mais um sexto dá 3 sextos. 3 sextos é um meio. Aí tem 1 menos 3 sextos, né? 3 sextos é um meio. Então, se eu tenho 1 e tiro a metade, sobrou um meio. Então, a área desse aqui é um meio. E vamos calcular quantas combinações eu posso fazer isso. A área é um meio. Eu tenho esse caso aí. Eu vou deixar ele aqui, vou fazer o contra cor agora, para não confundir. Eu tenho esse caso aqui agora. Beleza? Aí eu tenho outro caso, acredito que sim, né? Deixa eu ver. Não, não tenho, na verdade, né? Não tenho. Eu não tenho outro caso. Então é isso aí, pessoal. Eu tenho 1 meio vezes 2. 2 vezes. Então meio vezes 2 vai dar 1. Então 1 mais 4 mais 1 dá 6. Então a área de todos os triângulos aí deu 6. Espero não ter errado nada. Então vamos para a próxima. Uma folha quadrada de papel, branca de um lado e cinza do outro, tem área igual a 75 cm². A folha é dobrada de modo que o vértice P, a gente tem esse vértice P aqui, né? Seja levado até o ponto P', aqui, ó. Da diagonal PR. Então a gente tem essa diagonal PR e o ponto P' pertence à diagonal, né? E ele tá em cima da diagonal. Beleza, ele tá aqui, ó. Depois da dobra, as partes branca e cinza visíveis ficaram com a mesma área. Ou seja, essa parte branca aqui, ó, e essa parte cinza tem a mesma área. Beleza, qual é a distância em centímetros do ponto P' até o ponto P? Então a gente quer saber essa distância aqui, ó. Essa distância D. Bem, olha só. A questão diz que a área do quadrado é de 75 cm². Se essa área branca é igual a essa cinza, vou dizer que a área branca é x, aí a área cinza é x. Só que essa área aqui, ó, é igual à área cinza, né? Porque a gente tinha esse triângulo aqui, ele foi dobrado. Então, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo é o mesmo triângulo que esse, né? É a mesma coisa. Então, esse aqui também tem área x. Então, x dessa área branca, mais x dessa área cinza, mais x dessa área aqui, tem que dar o 75. Então, obviamente, x tem que ser 25, né? Então, beleza. Olha só. A gente consegue provar que isso aqui é um quadrado? A gente consegue, por quê? Porque isso aqui é a diagonal, certo? Isso aí é a diagonal. E a diagonal de um quadrado divide o ângulo aqui na metade, que é 45 graus, né? O ângulo do quadrado aqui é 90 dividido na metade, 45, 45. Então, olha só. Esse ângulo aqui, ele é 45, certo? E esse ângulo aqui, ó, o que acontece? Ele vai ter que ser 45 também, né? Porque dobrou, ó. Pegou esse triângulo e jogou pra cá. Então, aqui tem que ser 45 também, né? Tranquilo. E olha só, a gente tinha esse ângulo Y e esse ângulo não, vamos mostrar de outra forma. Olha só, a gente sabe que esse ângulo aqui é 45 e aqui é 45, então quer dizer que essa reta aqui, ó, essa reta é paralela ao RQ, né? Esse lado desse triângulo é paralelo ao RQ e esse lado aqui vai ser paralelo ao RS. Por quê? Porque aqui é 45, né? Propriedade das retas paralelas. Ó, a gente tem uma reta paralela, duas retas paralelas. Por que elas são paralelas? Porque a gente tem essas duas retas cortadas por transversal e formam o mesmo ângulo. Então elas são paralelas. Então olha só, esse segmento é paralelo a esse. Só que esse é paralelo a esse. Então esse é paralelo a esse. E esse é paralelo a esse, que é paralelo a esse. Então esse aqui é paralelo a esse daqui. Ou seja, temos aqui um paralelogramo, né? Isso aqui é um paralelogramo. Se é um paralelogramo, quer dizer que os ângulos opostos são iguais e tal. Então olha só, a soma dos ângulos tem que dar 360, né? Aqui já é 90 mais 90, então sobrou 180. Então esse ângulo mais esse tem que dar 180. Só que como é um paralelogramo, né, esse ângulo tem que ser igual a esse. Então esse ângulo aqui tem que ser de 90. Só que olha só, como foi a dobradura, esse ângulo tem que ser igual a esse. Então aqui é 45 e aqui é 45. Enfim, então o que é que a gente tem? A gente tem um quadrado, né? A gente tem um quadrado. E olha só, qual é a área desse quadrado? A área desse triângulo a gente viu que é 25, a área desse triângulo aqui a gente viu que é 25. Então a área do triângulo é 50. Então, sendo L o lado do quadrado, a gente tem que L ao quadrado é igual a 50, né? Fórmula da área do quadrado, lado ao quadrado. Então L ao quadrado é igual a 50, então L é igual a raiz de 50. Beleza? Se L é raiz de 50, a gente consegue achar a diagonal do quadrado, por meio de Pitágoras, né? A gente pega, ó, raiz de 50 eleva ao quadrado, mais esse cateto aqui, ó,
esse cateto quadrado mais esse cateto quadrado dá igual hipotenusa quadrada. Raiz de 50 quadrado mais raiz de 50, que é o quadrado, tem que dar nossa hipotenusa ao quadrado. Raiz de 50 ao quadrado dá 50, raiz de 50 que é o quadrado dá 50. 50 mais 50 deu 100. Então 100 é igual a hipotenusa ao quadrado, ou seja, hipotenusa é igual a raiz de 100 que dá 10. Beleza, pessoal? Perdão pela tosse, estou um pouco doente. Então, tá aí, item E. Agora indo para a próxima aqui, né, pessoal? Em um conjunto de números inteiros positivos, a média aritmética dos dois maiores é 50. Dos três maiores é 48, dos quatro maiores é 46 e assim por diante, diminuindo 2 em 2. Qual o menor número que pode pertencer a esse conjunto? Bem, essa não é uma questão fácil. E o que a gente tem, ó? A média dos dois maiores, vou começar falando que os maiores é A e B. É 50, sei lá. E as médias dos três maiores, A mais B mais C, vou falar que os três maiores são, né, sei lá, C... Vai ter o C, agora divido por 3 dá 48. Depois, se eu faço com D aqui, né? Vai ficar 46, daí por diante. Qual o menor número que pode pertencer a esse conjunto? Isso aqui é interessante. Olha só, pessoal. Será que eu poderia chegar, sei lá, até o 2? Porque tá dizendo, ó, é um conjunto de números inteiros positivos. Obviamente, aqui eu não posso ir diminuindo de 2 em 2 até chegar no 0, né? Porque senão eu teria A mais B mais C até o número N aqui. Sei lá, na posição N, querer dividir por N. Se isso aqui dá 0, eu ia passar esse N multiplicando. 0 vezes N é 0. E a soma desses números deu 0. Então não tem como números positivos a soma deles der 0, né? Teria que dar algum número maior que 0. Beleza. Mas será que poderia, sei lá, ser 2? Eu não sei exatamente. É interessante, talvez, a gente fazer uma generalização, olha só. Bem, a gente tem a soma dos termos A mais B mais C, vamos dizer que vai chegar até um enésimo número. Se é um enésimo número, a gente divide por N. E qual que vai ser a soma disso? Bem, vamos olhar aqui para o A mais B mais C, que a gente tinha visto, dividido por 3, dando 48. O que aconteceu? Eu começava com 2, e a partir de cada número que eu aumento, né, as três maiores, eu diminuo 2 aqui, né, diminuo 2. Então, se aqui tem, sei lá, N números, no caso 3, o que aconteceu? Aqui eu tenho 3 números, eu diminuí 2 do 50 uma vez, que é 3 menos 2, que dá uma vez, né, porque esses dois aqui não contam, eu só começo a diminuir a partir desse. Então, se eu tenho, sei lá, N números, eu vou diminuir 2 do 50 quantas vezes? N menos 2 vezes, né? Porque se eu botar aqui mais um D, o que vai acontecer, ó? Mais D aqui, ó. O que vai acontecer? Agora eu tenho 4 números, eu vou diminuir quantas vezes do 50? Uma vez, outra vez. Que é o que? 4 menos 2, né? Porque esses dois aqui não contam. Não diminui. Só começa a diminuir a partir do terceiro, do quarto, enfim. Beleza. Então, nesse caso aqui que eu tenho N números, esse é um enésimo número, eu vou pegar o que? Vai ser 50 menos 2. Quantas vezes que eu vou diminuir 2? N menos 2 vezes. Tranquilo, pessoal? E agora? Bem, vamos pensar no próximo? Olha o que vai acontecer. A gente pega A mais B mais C, daí por diante. Mais um enésimo termo, mais, sei lá, o N mais um enésimo termo. Certo? É como se fosse, sei lá, talvez até seria melhor escrever como AN e o AN mais um, talvez fique até mais elegante, né? Eu termo AN, termo da posição N, e o termo da posição. Agora eu tô olhando pro próximo. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero saber até que ponto eu posso fazer isso. Até que ponto, né? Porque certamente eu não posso fazer isso para sempre. Como eu falei, eu não posso diminuir 2 até chegar, sei lá, no 0, né? Não daria certo. Será que eu poderia diminuir até chegar no 2, por exemplo? Eu acho que eu também não daria certo. Deixa eu mostrar para vocês. Se eu faço A mais B mais C até, sei lá, um N aqui, o AN, que chegou no 2. Será que daria certo? Olha só, divido por N. Só que olha só, para eu ter chegado no 2, quer dizer que eu diminui 50 quantas vezes, né? Eu diminui 50, 20, diminui, no caso, 2 vezes 24, né? Dá aqui 48. Então, no caso, esse N menos 2 é 24. Então, o N aqui é 26, né? Então, eu teria 26 números. Então, aqui, tipo, 26. Beleza. Aí, eu passaria esse 26 multiplicando, ó. Deixa eu até puxar isso aqui mais pro canto, que eu acho que tá até cortando.
Pego esse 26 e passo multiplicando, daria 52. Beleza. Só que se eu pegar os termos anteriores, né? O termo, sei lá, AN-1 aqui, ó. A mais B mais C até o AN-1. Né? A ideia é que aqui antes eu tinha dividido por 26, agora é 20 por 25, né? Que é um número a menos. E antes se tava dando 2, agora tem que dar 4, né? Então passo dá 100. Então olha só o que acontece. A soma até o AN-1 deu 100. Então se eu tô somando um AN aqui, somei um AN, tá dando 52. Então quer dizer que o número, eu tô somando o AN, tá diminuindo, né? Então a gente vê que não dá certo até um ponto. A gente tem que analisar até que ponto vai dar certo. Então, até um AN, resultado é esse. E se a gente for pro AN mais 1, qual será que é o resultado? Então a gente divide pro N mais 1, né? Pro N mais 1. E o resultado vai ser o quê? 50 menos 2, que multiplica, ó. Como eu tenho N mais 1 números, N mais 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1 aqui, ó. Menos 1. 2 vezes, quer dizer, menos 2 vezes N dá menos 2N. E menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, né? Então aqui fica mais 2, menos 2N, beleza. Menos 2N. Ó, 50 mais 2 dá 52. 52. Será que isso aqui tá certo? Espero que sim, né? Deixa eu voltar aqui só pra conferir. Que é muito número, né? Beleza, 50 menos 2. Tô tirando N. N mais 1 menos 2. Ficaria N menos 1. Acho que tá certo, né, pessoal? Acho que tá certo. Acho que 1 mais 2. Daria 52. Tá certo. Agora eu vou passar esse N mais 1 multiplicando. Vou tirar ele daqui. Então esse aqui multiplica o N mais 1. Olha só. N vezes 52, 52N. N vezes menos 2N. Menos 2N ao quadrado. 1 vezes 52 mais 52. 1 vezes menos 2N. Dá menos 2N. Aí fica 52N. Menos 2N. Pera, esse aqui tá certo. Menos 2N ao quadrado. Aqui é certo, acho que tá certo, né? 52N menos 2N aqui dá 50N, né? 50N. Beleza, ficou isso daí, né? Pelo visto é isso. Pelo visto é isso. Se tiver errado, depois a gente tenta corrigir. Muita conta, né? Eu fico, sei lá. Enfim, chegamos nisso e olha só, pessoal. Vamos desenvolver essa conta aqui daqui de cima também. Menos 2 vezes N dá menos 2N. Menos 2 vezes menos 2 dá 4, né? Então, fica menos 2N mais 4. Mais 4. 50 mais 4 dá 54. 54 menos 2N. Beleza. Agora eu passo esse N multiplicando para lá. Fica 54N menos 2N ao quadrado. Beleza. Agora olha só, pessoal. Esse A mais B mais C até esse AN aqui, ó. Até o AN. A gente tem o resultado, né? É igual a isso daqui. Então eu vou pegar e vou substituir. Eu vou tirar isso daqui, ó. E vou colocar aqui, ó. 54N mais menos 2N ao quadrado. E agora eu vou pegar e vou passar subtraindo pro outro lado. Então, vou jogar para lá diminuindo, ó. 50N menos 54N, que eu vou jogar para lá diminuindo. Que vai ficar menos 4N. Aqui some. Beleza. Esse menos 2N ao quadrado eu tiro dos dois lados, né? Beleza, sumiu. Ficou o quê? Menos 4N mais 52. É igual a N mais 1. Tranquilo. Então eu vou até arrumar aqui 52 menos 4N. Então olha só, pessoal. Esse AN mais 1, ele tem que ser positivo, certo? Tem que ser positivo. Então a ideia é que esse 52 menos 4N tem que ser maior que 0. Só que ele tem que ser positivo. Esse resultado tem que ser positivo. Né? Porque a questão pergunta: qual o menor número que pode pertencer a esse conjunto? Então, a gente sabe que se a gente tem um AN, aí a gente tem um AN mais 1. Então, para um AN mais 1 qualquer, um termo na posição AN mais 1, a ideia é que para qualquer termo, em qualquer posição, sendo essa posição AN mais 1, uma posição AN mais 1, né? O N, 52 menos 4N, tem que ser um valor maior que 0. A ideia é essa. Então, por exemplo, a gente quer o terceiro termo. Então, o termo na posição 2 mais 1
ele vai ser igual aqui, ó. Seria 52 menos 4 vezes 4 vezes 2, que eu tenho na terceira posição, né? Tá certo isso? Tá certo. Tá certo? 52 menos 8. Não sei se tá exatamente certo isso aqui. Acho que tá certo, não tá certo, pessoal? O terceiro elemento seria 44. Enfim, acho que seria isso aqui mesmo. Enfim, um termo na posição n mais 1, ele é dessa forma. E ele tem que ser maior que 0. Tranquilo? E olha só, a gente quer o menor número que pode pertencer a esse conjunto, né? Então, a ideia é que esse n mais 1, ele vai ser, a gente vai pensar na maior posição possível. Então, se a gente quer a maior posição possível, não é que vai ser também o menor número possível, né? Por quê? A gente quer pensar no menor número possível que a gente pode ter nesse conjunto. Para o menor número possível, o n tem que ser o maior possível aqui, né? Que é algo até bastante intuitivo. Que vai passando os números e os números vão diminuindo. Como a gente viu lá, vai chegar no ponto que os números vão chegar a ser negativos. Para fazer sentido a conta. Então, a gente vai resolver essa equação. E a gente quer maximizar o nosso n. Maximizar o n para que a gente tenha algum termo na posição n mais 1 que vai ser o menor possível. A gente quer saber qual é o menor termo possível. Então, eu passo o 4n para lá somando. Beleza? Agora eu passo o 4 dividindo. Isso aqui dá 13, né? Então, 13 é um número maior que o n. A gente não quer maximizar o n? A gente quer maximizar o n. Então, o n aqui, no caso, tem que ser 12. Né? Então, voltando lá, o n é 12. A gente não tinha que o termo na posição n mais 1 qualquer é dessa forma? Se a gente quer o maior número possível, quer dizer, o maior não, o menor, né? Menor número, vai ser o 13º termo, né? Que tá na posição 13. E que esse n aqui vai ser 12. 54 menos 4 vezes 2, que é 48, vai dar 4. Tranquilo? Essa aqui é uma questão bem dificinha, então não fique muito apegado se vocês acharem ela muito difícil. Vamos para a próxima, pessoal. Essa questão ela é bem chata para explicar, pessoal. Então, por favor, prestem o máximo de atenção possível, porque realmente é muito chato de explicar essa questão. As figuras mostram vistas de frente, de cima e da esquerda de um sólido, montado com cubos iguais. Quantos cubos tem esse sólido? Vamos pensar inicialmente, olha só uma coisa que vocês têm que entender. Para o BMAP, se você tem um cubo, você tem um cubo aqui. Aí atrás desse cubo, ó, você tem outro cubo, e em cima desse outro cubo você tem outro. Para o BMAP, para uma pessoa que está olhando aqui, ó, tá com o olhinho olhando, a imagem que ela vai ver olhando de frente vai ser 2 cubos. Por que 2 cubos? Porque a altura máxima que é 2, e esse cubo da frente é como se ele camuflasse atrás, entendeu? Ele camuflou nesse daqui. Então, é como se ele só viesse a altura máxima. Sempre vai ver a altura máxima, né? Ele não tem percepção de profundidade, digamos assim. Então, é isso. Quando ele olha de frente aqui, ó, ele está dizendo, por exemplo, que nessa coluna, que seria essa coluna aqui, ó, olhando de cima, essa fileira, olhando de cima, tem algum, ou esse, ou essa pilha, né? Que isso aqui são 3 pilhas olhando de cima. Aqui tem uma pilha, outra pilha e outra pilha de cubos. Alguma dessas 3 tem que ter altura 3, né? Porque olhando de frente ele tá vendo uma altura 3, algum tem que ter altura 3, certo? Beleza. Então vamos começar a analisar. Eu gosto de escrever isso aqui, ó. Frente, F de frente, M de meio e A de atrás. Que aqui a gente vai fazer análise. Vamos começar olhando pela frente. Olhando aqui pelo bloco da esquerda, a gente vê que essa aqui é a fileira da frente, ó. Aqui é a frente, olhando para a esquerda como se a gente fosse para esse lado aqui. E a gente tá olhando. Então, a fileira da frente, que é essa fileira aqui, olhando de cima, ela só tem 1 de altura. Ou seja, todos os blocos podem ter no máximo 1 de altura. Porque se a gente está vendo uma altura aqui, é porque todos têm no máximo 1 de altura. E vamos pensar, olhando de cima, a gente vê que todas os 3 quadradinhos aqui, então a gente tem os 3 preenchidos nessa linha. A gente poderia pensar como se fosse um quadrado aqui, né? Um quadrado 3x3. Aí todos esses 3 aqui estão preenchidos e a altura máxima de cada um aqui vai ser de 1, ó. Né? Por quê? Porque pela esquerda a gente vê se a altura máxima dessa linha, para uma pessoa que está com o olho aqui olhando, a altura máxima que ela está vendo é de 1 aqui, ó. É de 1. É porque não tem nenhum que tem altura maior que 1. Porque se, por exemplo, esse aqui fosse de altura 2, ele ia ver 2 aqui, ó. Esse da frente é camuflado 2. Ou sei lá, se esse aqui fosse 2, enfim. Então, na frente, todos têm altura 1. E no meio, a gente já vê aqui, ó. Esse daqui tem altura 0, essa parte, e esse aqui também.
Então aqui tem 0 e esse do meio. Vamos pensar, olhando para a esquerda. Olhando para a esquerda a gente vê que no meio tem uma altura 2. Então, ou é esse aqui, esse quadradinho, ou essa parte, ou essa tem altura 2. Obviamente vai ser essa aqui, né? Para ter altura 2 que a gente vê aqui pela esquerda. Então a altura aqui do meio é 2. Aqui é 1, aqui é 1, é 1, né? Como a gente já tem visto. E aqui no fundo, todos estão preenchidos também. E pela esquerda a gente vê que a altura é 3. Bem, mas então algum desses tem altura 3, mas não sei qual é. Pode ser que seja todos, pode ser que só seja um. Então não dá pra saber, então a gente vai ter que olhar pela frente agora. Olhando pela frente a gente vê que essa coluna aqui, ó, né, tem altura 2. Só que olha só, então quer dizer que algum desses tem que ter altura ao menos 2. Só que aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0, né, como a gente tem visto. Então esse daqui vai ter que ser 2, né, pra altura aqui pela frente dá 2. Certo, pessoal? Então aqui é 2. Tranquilo. Então olha só, tinha que dar altura 3 em algum desses, né? Se esse aqui é 2, ou esse tem que ser 3, ou esse tem que ser 3, ou ambos. Beleza. Aí a gente olha pela frente e a gente vê que aqui tem altura 3, nesse do meio. Só que olha só, a gente vê que esse daqui tem altura 1, que a gente já sabia, que esse aqui tem altura 2. Se olhando pela frente, aqui tá dando altura 3 nessa coluna, nessa fileira no caso, é porque esse aqui vai ter que ser altura 3. Então aqui é 3. E esse último aqui, vamos olhar. Aqui, olhando pela frente, a altura tá dando 3 também. Só que olha só, esse aqui é a altura 1, aqui é a altura 0, aqui vai ter que ser a altura 3, né? Porque esse aí olhando pela frente está dando a altura 3, então aqui é 3. Então pergunta quantas cubos tem esse sólido. Vamos contar, 1 mais 1 mais 1 que deu 3, 0 mais 2 mais 0 deu 2, 3 mais 3 mais 2 deu 8, 8 mais 2, 10 mais 3, 13. Então, item C aí, 13. Beleza, vamos para a próxima, pessoal. Ana comprou um ingresso com o número de assentos 100. Em um teatro com assentos numerados de 1 a 120. A figura mostra a numeração de alguns assentos com poltronas pares de um lado e ímpares do outro. Então a gente vê aqui, ó, tem apenas números pares aqui apenas números ímpares. Em ordem crescente a partir do corredor. Os demais assentos seguem o mesmo padrão de numeração. Pedro quer sentar o mais próximo possível de Ana, né? Então esse Pedro, ele deve estar interessado nessa Ana, não sei. E só restam os ingressos para os assentos, enfim. Tem Ana bonitinha lá da escola e Pedro vai lá e quer sentar com ela, né? Quer sentar pertinho dela. Só que ela não deu moral pra ele ainda, então ele quer sentar o mais próximo possível, já que ele não consegue sentar do lado. Então, pergunta qual é o número do assento que Pedro deve comprar. Pedro, como grande matemático, né? Ele quer sentar o mais próximo e ele vai calcular aqui qual mais próximo ele consegue sentar da Ana. Então, bem, a gente vê que Ana escolheu 100, né? Então, obviamente, ele vai estar desse lado, porque 100 é par, um valor par. E olha só, pessoal. Que vai 2, 4, 6. Beleza, vai seguindo até pular para essa fileira, vai 22 aqui. Então a ideia é que vai, ó, 2, 4, 6, até chegar de qual? Chegar no 20, aí pula pro 22. A ideia é essa, né? Então, vai depois até o 40, e beleza, vai pular para agora, ó, pro 42. Então, sempre vai aumentando de 20 em 20, né? Mais 20, da fileira para fileira de cima. Quer dizer, da cadeira para cadeira de cima. Então, se Ana tá na cadeira 100, no caso ela estaria nessa cadeira aqui, ó. 60, 80, 100. Ela vai estar na 10ª posição, porque essa aqui é a 10ª posição, né? Esse aqui é o 10º número par. Primeiro número par, segundo, terceiro. Esse aqui é o 10º número par. Então ela vai estar nessa 10ª coluna. Na quinta linha, né? Ó, primeira linha, segunda linha, terceira, quarta, quinta. Então Ana vai estar aqui no cantinho, ó. E a última cadeira seria essa 120, né? Que o cinema só tem 120 cadeiras. É isso. Então beleza, ela tá aqui quase no cantinho, lá no finalzão. E aí, vamos olhar as possibilidades, as alternativas. Que é o que? 94, 99, tá aqui, né? Dos itens. Bem, 101 Pedro não vai acrescentar. 101 vai estar longeão, né? Vai estar desse lado esquerdo aqui, ele não quer nem 101 nem 99. A gente quer um par que vai estar mais perto. Então olha só, 102, bem, 102 vai estar perto desse 100? Não, né? O 102 vai estar aqui, né? Só se tiver outro mais perto, mas... Ó, 2, 22, 42, 62, 82, 102. Esse 102 tá perto desse? Não, tá longe pra caramba, né? Ainda tá bem longe, tá aqui na primeira coluna. Não tá na 10ª, né? Tá muito longe. Então 102 provavelmente não vai ser. 112, bem, aqui vai ser 102, 104, 108, 112. Tá um pouco mais próximo, né? Eu posso até fazer isso aqui completo, ó, pra ficar mais bonitinho. 20, 18... Vou ter que fazer menor provavelmente, né? Pra caber 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4. Deixa eu pegar isso aqui e diminuir.
4 e 2. Aí olha só o que acontece. Aí a gente tem aqui, ó, o 22, 42, 62, 82 e o 102. Aí tem aqui, ó, 104, 106. Eu vou botar aqui só 4, ó. Pra vocês entenderem que é 104, 106, 108, 112. É o 110 aqui, né? E o 112. Beleza. Então olha só. Vai ter uma cadeira aqui pro 114, pro 116, pro 116 aqui, pro 118. Então, aí tem uma cadeira aqui embaixo, uma cadeira aqui, uma cadeira aqui, uma cadeira aqui, uma cadeira aqui. Esse 102 tá mais longe do que o 112, né? Tá mais longe. Então o 102 já não é. Vamos analisar agora o 94. Bem, olha só. Antes do 100 aqui vai vir o 98, né? Esse aqui é 98. Então aqui é 98. Esse aqui é o que? Esse é 96. Esse aqui é 94. Então olha só, pessoal. O que tá mais perto? Esse 94 ou esse 112 aqui, né? Que é 112. 94 é mais próximo, né? Tá, no caso, tem que pular 3 cadeiras aqui e chega na Ana. Já esse 112, ele teria que pular 4 cadeiras. 4? Pera que tem uma coisa meio errada que eu fiz aqui, né? 4, 6, 8. Que é o 10. O 12 no caso seria aqui, né? 112. Tem uma cadeira aqui, ó. Enfim. Teria que pular 1, 2, 3, 4 cadeiras e ainda descer uma. Teria que percorrer 5 cadeiras. Tá bem mais distante. Esse aqui tá mais perto, né? Esse aqui teria que fazer essa diagonal que é bem maior, né? Então, é o 94. Cadeira 94 dentre as opções, é a que tá mais perto. Beleza? Vamos para a próxima, só falta 4. Ana, Bia e Carla visitaram a floricultura de seu bairro. O vendedor separou as 5 flores mostradas na figura e disse que iria presentear cada uma com uma dessas flores. Beleza, a gente tem 5 flores aí. Aí diz: Carla escutou a seguinte conversa entre Bia e Ana. Bia disse: Oi, Ana. Eu e Carla sabemos a cor de cada uma das flores que vamos ganhar, mas nem eu nem ela sabemos as quantidades de pétalas das flores que cada uma de nós irá ganhar. Beleza, então, sei lá, Ana sabe que vai ganhar uma amarela, mas não sabe qual dessas amarelas vai ganhar. Ou sei lá, Carla sabe que vai ganhar uma roxa, mas não sabe qual que vai ganhar também. Ana disse: Eu sei a quantidade de pétalas da flor que vou ganhar, mas não sei a cor. A partir dessa conversa, Carla descobriu a flor que Ana vai ganhar. Qual é essa flor? Beleza. Então, olha só. A partir dessas informações aqui de Bia, isso que não nos ajuda a princípio, né? Porque, sabe a cor, mas não sabe a quantidade, enfim. Só que essa de Ana, eu sei a quantidade de pétalas, mas não sei a cor. Vamos analisar a quantidade de pétalas? Essa primeira flor tem 3, essa 4, essa aqui tem 3, essa 5 e essa aqui 6. Bem, se Ana sabe a quantidade de pétalas, mas não sabe a flor, só pode ser uma flor de 3 pétalas, né? Porque se ela soubesse, minha flor tem 4 pétalas, obviamente seria essa, porque é a única flor de 4 pétalas. Ou se soubesse que tem 5, obviamente seria essa, porque é a única que tem 5. Da mesma maneira, se fosse 6, ela saberia que é essa. Então, Ana ou pegou essa aqui, ou pegou essa aqui. Beleza. Aí, Bia disse que ela sabe as cores, mas não sabe a quantidade de pétalas. E a partir disso, Carla conseguiu descobrir. Bem, olha só, pra Carla ter conseguido descobrir, é porque Carla conseguiu descobrir de alguma maneira. Sei lá, Ana não pegou essa. Ou então Ana não pegou essa, né? Se Ana não pegou essa, obviamente pegou essa. Então Carla conseguiu eliminar um dos casos. E como ela pode ter feito isso? Bem, tem como Carla saber que, sei lá, Ana não pegou amarela? Vamos pensar. Bia e Carla sabem a cor umas das outras, né? Das duas. Se as duas terem pego amarela, sei lá, né? Isso não ajuda, né? Carla sabe que pegou amarela, Bia sabe que pegou amarela, mas isso não iria fazer com que descobrisse, né, qual seria a flor. Por quê? Porque tem 3 amarelas. Se pegou 2 amarelas, retirou, continua sobrando uma amarela e sobrou essa roxa, não sei qual que é. Porque poderia ter esse caso de Carla pegou essa, Bia pegou essa. Tem como a gente saber qual Ana pegou, não, né? Então, se as duas pegou amarela, não dá pra saber. E Carla conseguiu descobrir, né? Então a gente tem que ver qual caso é o caso que dá pra Carla descobrir. Bem, se uma pegou amarela e uma pegou roxa, sei lá, Carla pegou essa, Bia pegou essa, dá pra descobrir ainda não, né? Porque ainda sobram 2 possibilidades. Então o único caso que dá pra Carla descobrir é porque as duas pegaram roxas, né? Porque se Carla e Bia pegaram roxas, aí ela descobre, só tem 2 flores roxas, nós 2 pegou roxas, então só sobrou a flor amarela pra Ana. E Ana pegou essa ou essa. Como essa não pôde ter pegado, então quer dizer que Ana pegou essa. Então, a flor que Ana vai ganhar é essa daqui, né? É a única possibilidade para Carla ter descoberto. Então, foi sorte, né? No caso, para Carla conseguir descobrir a flor que Ana pegou, foi uma sorte
de Carla e Bia terem pego as roxas. Porque se as duas tivessem pego amarela, não daria pra descobrir. E se um tivesse pego roxo e outro amarelo, também não daria pra descobrir. Beleza? Então, vamos para a próxima. Esse aqui, ó. 8 pessoas, incluindo os irmãos Antônio, Bruno e Carlos, vão passear em 4 canoas diferentes. Em cada canoa vão sentar, então, já vou fazer aqui, ó. Uma canoa, 2 canoas. Isso aqui tá muito grande, ó. 1, 2. Deixa eu fazer maiorzinha. 3, 4. Em cada canoa eu vou sentar 2 pessoas, então eu vou fazer dentro das canoas 2 assentos, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. As 8 pessoas são distribuídas aleatoriamente entre as 4 canoas. Qual a probabilidade de que 2 irmãos quaisquer não fiquem juntos em uma mesma canoa? Então a gente tem 3 irmãos, né? Antônio, Bruno e Carlos. E a gente não quer que eles fiquem em uma mesma canoa. 2 irmãos. Então inicialmente vamos escolher as canoas em que os irmãos vão ficar. Né? Então, olha só, tanto faz a ordem, né? A gente só quer escolher 3. Se a ordem não importa, a gente vai fazer a combinação de 4 e escolhe 3, que dá 4, né? Basicamente, se a gente quer pegar 3, a gente tem que escolher uma canoa para não pegar. Das 4 canoas, se a gente quer escolher uma para não pegar, a gente tem 4 possibilidades, né? Ou nessa aqui não vai ter um dos 3 irmãos, ou nessa não vai ter um dos 3 irmãos, ou nessa. 4 possibilidades. Beleza. Então, inicialmente, a gente tem 4 possibilidades para escolher as canoas. Então, digamos que agora a gente já escolheu as canoas que vai ter os 3 irmãos. A questão, ela pergunta a probabilidade de que 2 irmãos quaisquer não fiquem juntos, né? Então, vamos calcular os casos favoráveis, que é os casos que os irmãos... que 2 irmãos não fiquem... vamos calcular os casos favoráveis, que os irmãos não ficam juntos, e depois calcular os casos totais. Bem, a gente pode pensar com a ordem não importando, né? Eu acho que seria uma boa ideia. Ou com a ordem importando. Vou calcular com a ordem não importando. Vou ver aqui, eu acho que é melhor. Porque assim, pessoal, temos casos favoráveis sobre casos totais. Se nos casos totais a ordem importa, o que é que eu tô querendo dizer com isso? Sei lá, que tem a pessoa A e que tem a pessoa B. Aí eu troco, ó, fica pessoa B e pessoa A, né? Se no caso totais a ordem importa, os favoráveis também tem que importar. Porque quais serão os casos totais aqui, ó? 8 vezes 7. Para o primeiro assento tem 8 pessoas possíveis, depois 7 pessoas, podem sentar no segundo assento. Aqui agora, já que tem 2 pessoas sentadas aqui, sobrou 6 casos para a pessoa sentar aqui. Daí por diante, né? Para quem não está pegando a teoria, tem aula de análise combinatória no meu canal. 4 vezes 3, 2 vezes 1. Seria 8 fatorial, né? Então os casos totais, ó, é 8 fatorial. E quais são os casos favoráveis? Bem, vamos ver. Se a gente tem um irmão aqui, e aqui a gente considerou a ordem importando, né? Esse é 8 fatorial. Então a gente vai ter que calcular a ordem importando também. Então tem um irmão aqui e um irmão aqui, ó. Então a gente tem 3 irmãos aqui. E aqui não tem ninguém. Beleza. Olha só. Pra cá, pode ter o quê, ó? Eu vou considerar começando... Enfim, daqui, ó. Pra sentar nesse assento, pode ter qualquer uma das 5 pessoas. Pra nesse assento aqui, 4, né? Nesse assento aqui, 3. Pra sentar nesses 2, 2 vezes 1. Tranquilo? Beleza. Então, olha só. Eu tenho as 4 possibilidades para escolher as 3 canoas em que os irmãos vão ficar. Aí depois eu tenho 5 fatorial possibilidades de escolher as outras pessoas, arranjar elas, né? E olha só. Depois que eu escolhi as pessoas, eu ainda posso inverter, né? Eu considerei que o irmão ele tá nessa posição. Mas o irmão ele poderia estar nessa, ó. Né? Ele poderia, sei lá, tá uma pessoa aqui e o irmão tá aqui, ó. Isso vale para as 3 canoas. Então eu tenho que multiplicar por quê? Por 2, porque eu posso inverter de 2 maneiras aqui, né? O irmão tá aqui e a outra pessoa aqui, ou inverter 2 casos. Aqui também vai ter 2 casos, aqui também vai ter 2 casos. Então vai ser no caso 2 ao cubo. Então, 2 ao cubo dá 8, né? Então a gente tem quais são os casos favoráveis, acho que tá certo, né? 4 vezes 5 fatorial vezes 8. Espera muito que esteja certo. 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, daí por diante, né? Corta 5 fatorial aqui em cima e embaixo. Corta esse 8 com esse 8. Aí, ó. Esse 4 dividido por 2. E esse 6 dividido por 2. Fica 3. Então fica 2 sobre 7 vezes 3. Isso aqui tá certo? Acho que não, né? Tem alguma coisa de errada. Vamos fazer uma análise. Bem, tenho 4 possibilidades para escolher as canoas, certo? Aí depois sobrou 5 fatorial, certo? Vamos pensar. Porque olha só, aqui, que é 2 vezes 1. Acho que tá certo, né, pessoal? O que eu fiz de errado aqui? 4 possibilidades.
Ah, pessoal, é que eu esqueci um detalhe, ó. Antes eu fiz 4 vezes o que, ó? Vezes o 2 ao cubo, né? Que eu posso trocar aqui nas 3 canoas. Vezes 5 fatorial. Só que eu esqueci de pegar e multiplicar aqui, ó, os casos favoráveis por 3 fatorial. Por quê? Porque esses 3 irmãos, eles podem se organizar também de 3 fatorial maneiras. Ah, sei lá, esse aqui é o irmão A, esse aqui é o irmão B, esse aqui é o irmão C. Além de eu poder trocar esse com esse, né? E ainda posso trocar os irmãos. Então, tipo, não quer dizer que esse irmão A, ele só pode ficar nesse canoa. Ele pode ficar nessa aqui também. Então, 3 pessoas, elas podem se organizar, se permutar, né, de 3 fatorial maneiras. Então, agora sim, dividido por 8 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Corta aqui. 3 fatorial é 6, corta aqui. 2 ao cubo é 8, corta aqui. Ficou agora 4 sobre 7. Beleza, pessoal? Item A. Só falta 2. Vamos fazer aqui. Joãozinho tem 3 dados com faces numeradas de 1 a 6. Deixa eu acabei clicando no negócio aqui. Certo. Nesses dados, a soma dos números em faces opostas é sempre 7. Então até botei aqui um exemplo, pessoal. Deixa eu ver esse 4 aqui. Se 1 tá aqui, o 1 vai estar aqui oposto ao 6. E como os números são de 1 a 6, ó, 1 vai estar oposto. 1 vai estar oposto ao 6. O 2 vai estar oposto ao 5. E o 3 vai estar oposto ao 4, né? Porque 3 mais 4 dá 7. 2 mais 5 dá 7. 1 mais 6 dá 7. Beleza. Aí fala que aqui, ó. Ele empilhou os dados de tal forma que os números em cada par de faces em contato somam 5. E o número 1 ficou visível, como indicado na figura. Qual é o número que ficou na face superior da pilha? Bem, então a soma dos números que estão colados aqui, ó, né, que estão em contato, deve ser 5. Então olha só. Quais são as possibilidades para dar 5? Somar, sei lá, 1 mais 4 ou 2 mais 3, né? As únicas possibilidades. E aqui a gente vai ter que testar essas possibilidades. Se esse número de cima desse dado de baixo aqui, ó, que tá o 6. Se ele for... Aqui pode ser 1? Não pode, né? Porque 1 já tá aqui. Aqui pode ser 4. Vamos testar, né? Porque pode ser, ó, 1 não pode. Vamos ver se pode ser o 4. O 2 ou o 3. Se aqui for o 4, aqui embaixo tá o 3, né? Porque 4 mais 3, 7. Então aqui teria que ser 1 para estar oposto. Oposto não, né? Para a soma dar 5. Beleza. Só que aí aqui, ó. Aqui vai ter que ser 6. Só que aí que número vai ser esse? Não tem número, né? Porque se a soma das faces coladas tem que dar 5 e aqui tá 6, essa face teria que ter o número menos 1. Então aqui não pode ser 4. Então 1 e 4 já não podem. Vamos testar se aqui pode ser 3. Bem, esse aqui é 3, aqui tá o 4, né? Aí aqui teria que ser 2, para 3 mais 2 dá 5. E aqui o oposto teria que ser o 5. Mas poxa, se aqui é o 5, aqui tem que ser 0, né? Pra a soma dar 5, mas também não pode ser 0. Então não pode ser 0 aqui, né? Então aqui não pode ser 3. Opa, se não pode ser 3, só sobrou uma possibilidade, aqui é o 2. Então aqui é o 2. Aqui embaixo tá o 5, no caso. Aí aqui fica o 3. Aí aqui, ó, o oposto vai ficar o 4. Aqui vai ficar 1. E o oposto a 1 que tá aqui embaixo, que em cima vai ficar o 6. Então o número que tá na face superior é o 6. Beleza? E vamos fazer a nossa última aqui agora para acabar. Uma competição de matemática consiste em uma prova com 3 problemas. Cada aluno pode obter notas 0, 1 ou 2 em cada problema. Após a correção das provas, constatou-se que não existiam 2 alunos com notas iguais nos mesmos 2 problemas. Qual é o número máximo de alunos que podem ter participado da competição? Beleza, então a gente tem 3 problemas. Sei lá, uma caixa para um problema, essa caixa para outro, essa caixa para outro. E um aluno não pode ter tirado a mesma nota em 2 problemas do que outro, né? Então, sei lá, se esse primeiro aluno aqui, ó, tirou 0 nessa primeira questão e o segundo aluno também tirou 0. Agora, as notas nessa segunda questão, ó, primeira questão, segunda questão, terceira. Se esse aluno, sei lá, tirou 1, aqui tem que ter tirado 0, 1, sei lá. 0, 1 não, né? 1 não pode. 0, 2 no caso. E se esse aqui tirou, sei lá, 2 aqui, agora teria que, sei lá, tirar 1, né? Pra não ficar igual. Só pode ser igual no máximo uma questão. Não poderia ser assim, ó. 1, porque ficou a mesma nota em 2 questões. Então, como é que a gente vai fazer? Bem, a gente tem 3 questões, né? Uma questão, outra questão e outra questão. 3 questões. E olha só, para cada questão não tem 3 possibilidades? Tem, né? 0, 1 ou 2 para nota dessa, 0, 1 ou 2 para nota dessa, 0, 1 ou 2 para nota dessa. Então no total tem 27 casos, né? 3 vezes 3 vezes 3, 27 possíveis resultados de variações dessas notas. Beleza, então vamos fazer esses 27 casos. Vida, é muita coisa, mas isso aqui faz rapidinho e a gente analisa, olha só. Bem, começando com a pessoa tirando 0 na primeira questão.
0 na primeira questão, o que acontece? Para a segunda questão, ela vai ter 3 casos, para a terceira questão, 3 casos, ou seja, 9 casos, né? Então a gente vai fazer os 9 casos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aí. E aí, ó, depois, aí vai ter 3 casos aqui, começando com 0 de novo, ó. 0 de novo. 3 casos começando com 1 de novo. 3 casos começando com 2 de novo. Então, a gente repete 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Opa, o que eu fiz de errado aqui? Aqui, ó. Botei isso aqui 4 vezes, né? Pera aí. Aí tá aí, ó. Os 9 casos. 0, aqui, ó. Pera, 0, 1, 2. E aqui 0, 1, 2. Beleza. Aí aqui a gente tem que pensar, pessoal. Para cada um desses 3 casos aqui, a gente só vai poder pegar um, né? Por quê? Porque olha só. Nesses 3 casos, tem 2 notas iguais em 2 questões. Então, por exemplo, eu tenho que cortar essa e cortar essa, por exemplo. Eu só posso pegar uma opção, né? E, beleza, eu peguei essa opção aí. Aí agora, pessoas que tirou 0 na primeira e 0 na segunda não pode, né? Aí eu tirei esses 2 casos. Só que pessoas que tirou 0 na primeira e 2 na segunda também não pode. Então eu tenho que tirar esse caso aqui, por exemplo. E esse caso aqui, que é 0 na primeira e 2 na última, na terceira questão. Aí, desses 2 casos aqui, ó, eu escolho um, sei lá, vou tirar esse, eu vou escolher esse, pra ficar. Aí, ó, pessoas que tirou 0 na primeira e 0 na última, não pode, né? Então, sei lá, eu tiro essa daqui, sobrou o quê? Sobrou 3 casos. 3 casos possíveis. O que faz bastante sentido, né? É bem intuitivo, de que a cada um grupo de 3, eu elimino 2, vai sobrar 1. Então, pessoal, isso aqui é um análogo, para que se eu pegar e fizer com aqui 1, ó, sendo 1. Agora eu faço os 9 casos em que a pessoa tira 1 na primeira questão. Eu também vou ter 3 possibilidades, ó. Sei lá, eu tiro essa, aí, sei lá, eu vou tirar essa aqui agora, porque não pode começar com 1 e depois com 2, né? Teria 2 questões iguais. Tiro essa aqui, tiro essa e tiro essa. Aí, ó, sobrou 3 casos, tá vendo? Só dá pra eu pegar 3 casos, né? E depois, quando a pessoa tirar 2 na primeira questão, todos os casos em que as variações de quando a pessoa tira 2, também vai tirar 3 casos. Então, sei lá, posso cortar aqui, cortar aqui, cortar esse, cortar esse e, sei lá, cortar esse. Aí, ó, sobrou 3 casos, 1, 2, 3. Sempre você vai poder cortar de forma que só sobre 3, né? De 9 casos, só sobram 3. Então, 3 mais 3 mais 3, no total, vai dar aí 9 casos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou bastante longo, mas tá aí a resolução das 20 questões. Deixem um like, se inscrevam. E como eu falei, quem deseja ter aulas particulares comigo, me chame lá no Instagram, que é arroba Victor Boa Sorte _ curso. Beleza, pessoal? É isso. Abraço. E fiquem com Deus.